E aí, meus queridinhos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Seja bem-vindo a mais um episódio de Pod na Pele. Literalmente o pod que veio dar experiência e voz para tudo que você já viveu. Então, assim, antes de mais nada, já se inscreve, já segue a gente em todas as nossas redes sociais, que é muito importante. E vai maratonar, porque a gente tem de tudo aqui. Tem de Casamento às Cegas, tem BBB, tem Uri Olive. Gente, tem tanta coisa. E detalhe, vai vir um cara muito bacana aqui que vai falar com vocês sobre crimes reais, tá? Então acompanha nossa agenda também nas nossas redes sociais, que é muito importante. Antes de falar do nosso convidado, que ele é o rei das branquelas. Mas antes de falar dele, não dei um recadinho pra vocês. A gente vai falar da Indy Cosméticos, tá? A Indy é uma empresa de cosméticos femininos. Mas assim, você que curte maquiagem independente, masculino e feminino, acessa o site deles lá. Tem cupom de desconto. Os produtos são maravilhosos. Eu uso, você sabe muito bem disso. Então, se é bom, eu recomendo. QR Code tá aqui no cantinho da tela. Uma coisa legal, caso você queira ganhar uma graninha extra aí, tá precisando fazer uma renda, seja revendedor da Indy Cosméticos, tá? E uma coisa que eu adoro aqui na Indy é o seguinte: se você conhece alguém que está passando algum tipo de abuso ou agressão, dentro do site da Indy tem como você entrar lá, ver todos os canais que tem para você denunciar, os caminhos. De repente você tá num carro de aplicativo, tá se sentindo inseguro, então lá também tem os caminhos para você se sentir um pouco mais confortável nessa situação e quem sabe não passar nenhum tipo de apuro, tá bom? Meu segundo recadinho, que é a nossa nova apoiadora aqui, que é a... Calma aí que eu esqueci o nome, que é nova, gente. Então, pera aí que eu tô testando ela. É a Lady Di Boutique. Que é, você já sabe como que eu me visto, né? É estilo, sabe como aqui, ó, a gente compor as peças. Então, a Lady Di tá aqui junto com a gente também. Vou deixar um QR Code aqui na tela. Você que quer estilo, conforto, comodidade, claro, peças exclusivas. Então, vai com a Lady também, tá bom? O nosso convidado, eu perguntei, porque eu conheço a pessoa já. A gente já tem uma certa intimidade. Ele fala muita besteira? Sim, gosto. Tenho fofoca pra soltar, já bota aqui exclusivo. Fiquei sabendo na página de fofoca que tem um bagulho de reality. Soltei, depois ele fala. Mas é o seguinte, ele é empresário, dono literalmente das branquelas. Ele tá lançando agora um curso dele, se você quer empreender também, isso é bem bacana. Já participou de vários programas, já atuou em vários programas e dono de 2 empresas. Mas isso ele vai falar junto com a gente, então seja muito bem-vindo, Marcelo Souzano! E hoje eu estou de Lady Daio. Eu não vim de Lady Daio, mas eu vim de Lady Daio. Olha aqui, que sensacional, né? Gente, muito obrigado pelo convite. Imagina. Conheço essa peça maravilhosa. Ela fala que eu falo umas besteiras, mas eu não falo besteira, não. Vocês não vê besteira, que aqui o papo é sério, o assunto é sério. Então agradeço, Jana, muito obrigado de coração, tá? Pelo convite. Vivo assistindo o Pod na Pele. Eu acho simplesmente incrível. Eu falei até hoje nos stories, falei que você teve uma sacada genial do Pod na Pele, onde a gente conta o que a gente realmente passou na nossa pele durante a nossa vida. Exatamente. Então é simplesmente incrível. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado, Jebão. Esse dali é brabo, viu? A galera já conhece ele aqui. Já conhece o Jebão, eu conheci hoje, fiquei até assustado. Não vou nem dar referência. Mas antes da gente começar nosso papo, eu quero te dar um presentinho. Olha! Flores, que é Que TNS. coisa mais linda. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Eu sei que você tá cuidando do seu corpo. Pode abrir. Abre que tem coisa dentro. O bom tá dentro. Vamos, o cupom tá dentro? O bom tá dentro. O bom tá dentro? Achei que tinha até mais um cupomzinho aqui. Que é pra você levar... Indy, liberte sua beleza interior. Descubra sua verdadeira essência com a Indy. www.indycosméticos.com.br. Instagram, Indy Cosméticos. Ó, dá um close aqui, Jebão! Coisa linda! Pode na pele, Jana! Adorei. Isso aqui eu vou levar a pasta de dente das branquelas, deixar tudo bonitinho. Agora, esse é bacana, vai. E esse copo térmico? E olha isso, que sensacional. Legal. Aí, Jeba. Aí, Jeba. Que coisa mais linda. Ah, tá de brincadeira. Não, se tá toca. de brincadeira. Você que gosta de malhar, treinar, gosta de levar uma garrafa... Não gosto de malhar, não. Gosto de treinar. Já ouviu o papo, né? Já. A gente que treina, a gente não malha, não, hein? Então, esses brindes também... Adorei, gente. Muito obrigado. TNS Brindes. Então, você que De onde? fazer... TNS Brindes. TNS Brinde, sim, isso. Simplesmente sensacional. Maravilhoso. Já ouvi falar dessa marca, viu? E a durabilidade da água, da quentura e tudo mais. Por Tem exemplo, uma eu uso
qualidade muito pra boa. tomar chá, porque ele Sério? tem tipo um coadorzinho que não deixa o negócio do chá passar. Incrível, vamos dar uma olhadinha aqui, gente, pelo amor de Deus, porque olha isso aqui, gente. É bem térmica. Tá vendo aqui, ó? Aqui você consegue controlar a temperatura. Exato. E aqui tem a parte da filtragem, filtragem número 1. Então, se você tá tomando o chá, você pode ficar despreocupado porque não vai vazar por aqui. E também, olha que ótima. sensacional, tem até a telinha do chá. Olha que incrível, gente. Adorei. Então você não vai ficar engasgando com o pó com erva não, viu, gente? TNS Brinde, então você quer fazer de repente para sua empresa, trazer uma experiência diferente para os seus colaboradores, amigos, enfim, de fim de ano, TNS Brinde também, QR Code na telinha. Já sabe o que eu vou levar para as branquelas, né, no aniversário de um ano de empresa. A gente vai comemorar um ano de empresa, hein? Quero vocês juntos. Tá fazendo essa festa de um ano também. É mesmo, já. Ih, fechado, falei, coisa boa, hein? Não era nem pra mim. Só que fiquei sabendo que ela vai fazer junto e vai pagar todas as minhas festas. Vocês não? Vai? Claro que não. Você que vai. Lógico que não. Marcelo, falar da sua carreira como artista, como apresentador, como comunicador. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu início, resumidamente, porque eu sei que a história é longa. Mas resumindo, realmente, o início do Marcelo. Quem é o Marcelo? O início do Marcelo na TV? Sim. O início do Marcelo na TV se deu por conta do meu maravilhoso Richelli. É o meu produtor, a pessoa que me agenciou, que acreditou em mim desde o começo. E eu lembro que quando ele entrou em contato comigo, ele falou assim: olha, eu gostei muito do seu perfil eu tô buscando. Eu virei pra ele e falei assim, ô amigo, não sabia o nome dele, né? Falei assim, amigo, você tá de brincadeira? Você tá me chamando aqui porque você quer me vender book? Sai fora, não. Eu não quero comprar book de ninguém, não. Aí ele, não vou vender, não quero vender book pra você. Vem aqui pra gente conversar, eu te garanto que eu não vou te vender nada e tudo mais. Eu falei assim, tá bom. Aí dei uma chance, porque quando eu era mais novo, a minha família sempre falou, meu, você tem que estar na TV, você tem que estar nos lugares onde você consegue se desenvolver artisticamente, porque você é engraçado, você brinca com a galera, o ambiente onde você tá fica leve, blá blá blá. Eu nunca acreditei nisso, porque eu chego nos lugares e pode ver, vocês ficam aí, toda moada. não, já é bom! Então, quem me deu essa primeira oportunidade foi o Richelli. Então, se você também... Posso fazer uma propagandinha aqui? Falar dele também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho desse cara sensacional, esse profissional, um excelentíssimo, é Richelli Elenco e Produções. Fica lá na Avenida Brigadeiro, tá bom? Depois entra lá no meu Instagram, Marcelo Souzano tá lá, tem um linkzinho que direciona pra ele. Então aí eu fui lá na agência dele e aí ele fez uma proposta pra mim, diferenciada, e aí foi onde eu comecei a acreditar. Não deu uma semana, eu já tinha trabalho pra fazer. Ai, que legal. Um mês depois, eu comecei a trabalhar com o Tirulipa. Aí eu fui assistente de palco do Tirulipa no Circo do Tiru. Hoje o circo não tá mais funcionando, né? Ele deu uma pausa, mas muito provável vai voltar agora no final do ano. Então o meu início, a minha carreira artística dentro da televisão se deu por conta do Richelli. Aí depois do Circo do Tiru, eu gravei com a Patrícia Bravanel, gravei o Chega Mais, gravei com o filho do João, que é com o filho do Faustão, gravei com o João Kleber. Enfim, e aí foi indo. Mas uma coisa que você falou, assim, a sua família sempre falava que você tinha essa aptidão para estar no meio da mídia, ser conhecido. Mas lá, você, Marcelo, em si, você acreditava nisso? Em qual caminho que você iniciou? Tipo, a sua carreira inicial, o seu trabalho era totalmente diferente do que você tem hoje? Não, meu trabalho era totalmente... Já trabalhei de tudo que tu imaginar. A gente vem de uma família pobre, né? Meu avô é ajudante da prefeitura, minha avó dona de casa, minha mãe é auxiliar de limpeza, minha tia era costureira. E nós morávamos em 12 dentro da mesma casa. Caramba. Então, eu trabalhava já desde criança. Então, com 14, 15 anos, eu já estava trabalhando. Entregava panfleto junto com meu primo, trabalhava em buffet, trabalhava como recreador, depois fui trabalhar de garçom, aí comecei a trabalhar com vendas. E nisso, todo mundo sempre falava, você precisa fazer teste. Só que eu nunca acreditei nisso. Mas nunca acreditei. Eu não acreditava porque a nossa realidade, a gente que tem uma realidade mais humilde, que a gente não vem de um bairro bom, de um bairro nobre, que a gente vem de uma família que não tem tanta estrutura, então a gente acaba que não acredita nos nossos sonhos. Verdade. Né? Acaba sendo, a gente passa por uma dificuldade emocional muito grande, muito pesada. Sim. Então a gente vê pessoas de fora da nossa realidade conquistando as coisas e a gente acaba achando que aquilo também não serve para nós. E é muito pelo contrário. Eu acho que se eu tivesse, óbvio, a gente sempre fala isso, né? Se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu era criança, eu teria mudado muitas coisas, enfim. E no decorrer da minha vida foi mudando da água pro vinho, do vinho pra água, da água pro vinho, do vinho pra água, que eu mudei muito de cidade. Então eu saí daqui de São Paulo, fui para Minas, que meu avô aposentou, foi para Minas, aí de Minas eu voltei para São Paulo, de São Paulo eu fui para Minas, de Minas eu fui para Santos, de Santos aí, então eu nunca tive uma estabilidade
residencial, emocional, né? Eu sempre tive o meu pensamento que eu queria fugir daquele ciclo. Eu queria ser a pessoa que furasse aquela bolha, né? Só que mediante as coisas que aconteciam em nosso torno, parecia que aquilo não ia se desenvolver. E quando eu fiz 19 anos, eu fui morar em Santos e aí eu fui para São Vicente, na verdade, que eu morei lá no Jockey, depois no Catarina, que é um bairro periférico de lá. Aí minha casa encheu, eu perdi tudo. Caramba. No meu aniversário, perdi tudo. Seu aniversário? No meu aniversário, 21 de dezembro de 2015. Eu e a Dona Maria, morava no fundo das casas da Dona Maria, e a Dona Maria na frente. Inclusive, no dia que a minha casa encheu, a Dona Maria estava na frente de casa chorando. Era meia-noite, 1h da manhã. Tinha gente passando de jet ski, se você estiver assistindo aí, dá uma olhadinha lá. Tinha os caras passando de jet ski na frente de casa, a gente lá com os móveis boiando, colchão boiando, roupa boiando. Eu cheguei, a Dona Maria, ela tava chorando, e ela olhava para mim e falava: filho, eu juro que aqui nunca encheu, eu juro. E eu, Dona Maria, pelo amor de Deus, fica tranquila. Eu perdi, a senhora perdeu também, não se preocupa com isso e tudo mais. E aí foi onde virou a minha chave totalmente. Aí eu comecei a empreender em diversas fontes de renda. Então eu trabalhava no shopping, aí eu comecei a vender brigadeiro, eu comecei a estudar sobre marketing digital. Hoje, inclusive, a minha empresa ela vive por conta do marketing digital. Se não fosse o marketing digital, eu acho que não sei o que minha empresa seria hoje ou a minha vida. Trabalho de casa, graças a Deus, rentabilizando ali, só atendendo o cliente chegando no WhatsApp. Então foi a partir do dia 21 de dezembro de 2015 que realmente a minha vida começou a se transformar. Que eu saí daquele ciclo de eu só quero furar a bolha, para o ciclo que eu vou furar a bolha. Né? Então eu tive esse insight aí. Você tinha 19 anos quando você perdeu tudo? Não, quando eu perdi tudo eu tinha 23. Como que foi com 23 anos? Porque assim, 23 anos você tá naquela fase ainda, é meio homem, meio molecão ainda, tá naquele processo de formação. Então, como depende. É que você conseguiu lidar com essa fase? Você morava já sozinho? Já morava sozinho. Como é que foi pra você esse momento de perda sozinho, ter que lidar com a reconstrução de novo de tudo? Eu vejo hoje assim, os meninos de 23 anos hoje não são os homens de 23 anos da minha idade, da sua idade, da idade da galera. Não são. Porque a gente vê que tem uma bolha em torno deles, onde os próprios familiares faz com que eles se tornam homens fracos. Na nossa época, e você que tem 30 anos mais, 33, 34, 40, você sabe que a gente veio de uma criação mais rígida. Uma criação onde a gente tinha que se desenvolver mesmo, era guerra. Sim. Então a nossa família criavam homens e mulheres fortes para enfrentar o dia a dia. Sim. Então não tinha uma bolha onde que não podia falar nada, onde se você brincou com alguém é racismo, ou é preconceito, ou é homofobia, ou é isso ou aquilo. Não, a gente foi criado na raça mesmo. Por isso que a gente sempre teve uma estrutura emocional nesse sentido mais forte. Né? Eu falo que o meu avô e minha avó, eles me deram toda a educação possível dentro de casa, e o meu irmão, Henrique, é meu primo, mas eu considero meu irmão, ele é meu irmão mais velho, ele me ensinou a educação da rua, a malandragem da rua. Então, na rua, eu aprendi muito. Né? Então, essa força emocional, eu sempre se perdurou em mim. Então já estava na essência. Por incrível que pareça, quando eu vi minha casa cheia de água, a única coisa que eu pensei foi em me manter como homem, no sentido de provedor para uma pessoa, uma senhora, sim, que estava ali desesperada, se preocupando comigo pela palavra dela. Então eu fiquei bem tranquilo ali, não, óbvio que me deu vontade de chorar. Imagina. Fiquei com uma vontade e outra. Tinha acabado de ganhar uma máquina de lavar do meu avô de R$240, porque, para você ter uma base, eu morava no fundo dessa casa, pagava acho que R$320 de aluguel, só pra ter uma noção de onde era. Tipo, quem é de Santos, da Baixada Santista, sabe ali o Catarina como é, não sei se vocês conhecem aqui, Jockey, depois eu fui morar no Quarentenário, é só quebrada. E ali tinha um judeu que vendia uns móveis ali e tudo mais. E meu avô foi pra lá, tipo, uns 10 dias antes, ele me vendo naquela situação, e meu avô também não tinha muito dinheiro, não tem, na verdade, aposentado da prefeitura, ajudante da prefeitura e tudo mais. Aí ele foi lá e comprou essa máquina de lavar. Aí ele chegou em casa com a máquina de lavar, eu chegando do trabalho, porque eles foram de Minas para Santos me visitar. 8 horas de viagem, 7 horas de viagem, enfim. E ver o neto, que ele criou, tipo, numa situação que não estava tão legal, tipo, dormindo num colchão no chão, com a geladeira e um fogão. Sim. Né? Aí ele foi lá, comprou essa máquina de lavar e tal, me emocionei. E 10 dias depois... Perdeu tudo. Perdi tudo. Né? E passar por esse processo, para mim, foi mais um aprendizado. Eu não sou muito apegado a bens materiais.
Pode ver, não uso relógio, não uso corrente. A chave do carro pode me passar. A chave do carro. Obrigada. Aí você tá de brincadeira, né? Pô, Aí você tá de brincadeira. Ó, vocês não sabem, mas ela tem uma Porsche. Eu não vou nem contar. Senhor, mas ela tem uma Porsche. Eu só tô esperando. Amém. Vamos receber juntos lá. Ele. Segura, corta, DJ, corta. Ó o Jebão, só na risada. Então essa mudança de perder tudo, pra mim, foi um pouco mais tranquilo. Eu consegui meio que ressignificar de uma maneira com um pouco mais de facilidade por tudo que a gente já vivenciou. Foram de ver o meu avô comendo, a gente com uma mistura para cada criança, e às vezes a gente via que o meu avô e minha avó não comia, meu tio, minha tia, minha mãe não comia, para as crianças comerem. Então essa estrutura emocional de perca, nós já tínhamos essa construção bem forte, então não sofri tanto. E quando eu perdi tudo, eu trabalhava na Polishop, no shopping, trabalhava 7 dias por semana, a gente trabalhava muito. Inclusive, João Apolinário, muito obrigado por tudo que você me ensinou. Tudo que eu sei sobre vendas, estruturação de vendas, argumentação, sondagem, abordagem, pré-venda, pós-venda, upsell, eu aprendi na sua empresa, na Polishop, então sou muito grato a você. E os meninos e as meninas da loja me ajudaram, enfim, cada um juntou um dinheirinho lá. O meu avô, por parte de pai, que é faleceu com câncer, vai fazer 4 anos, ele foi lá também, me deu uma força. E nessa época, eu não estava falando com a minha mãe, nós não estávamos conversando, então, e eu nunca, minha mãe sabe, nunca pedi R$1 para minha mãe de nada. Como que eu vou pedir o dinheiro para uma auxiliar de limpeza com 2 filhas, pagando? Então, eu nunca pedi R$1 nem pro meu avô, nem pra minha avó, nem pra ninguém. Sempre tentei fazer tudo sozinho. E o meu avô, por parte de pai, também foi lá, tentou me dar uma ajuda. E eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu acho que é do homem da nossa geração, que foi criado com os mais velhos, com os mais antigos, de não aceitar ajuda. Né? E eu falo isso, gente, isso é ruim. Né? Eu poderia falar aqui que a gente não tem que ser assim mesmo, não tem que aceitar ajuda de ninguém, muito pelo contrário. Depois que a gente evolui, a gente vai se desenvolvendo no decorrer das nossas vidas, vai conhecendo pessoas muito mais estruturadas, melhores estruturadas do que a gente entende que sem o network, sem a conexão entre Marcelo Jana, Marcelo Sidney, Marcelo Jebão, não tem nada, a gente não consegue construir nada. Tem um ditado que ele é antigo, que é: sozinho você vai longe. Mas se você estiver junto com pessoas que também buscam esse crescimento, você vai mais longe ainda. E a partir desse momento, por isso que eu falei que minha vida deu uma guinada no contexto geral, que eu aprendi a aceitar ajuda. Eu aprendi a estar próximo de pessoas que realmente querem crescimento e, o melhor de tudo, querem o seu crescimento. Legal. E são poucas essas pessoas. Poucas. Muitas delas vão estar... Você precisa filtrar muito isso, porque muitas delas vão estar ali para te sugar, e às vezes sugar aquilo que você não tem. Aquilo que... Só o seu brilho, a sua maneira de ser, ela já atinge a outra pessoa. E às vezes aquela outra pessoa, ela tem muito mais financeiramente do que você, e ela busca aquilo que ela não tem, que é o brilho, que é a sua vontade, que é a garra, que a gente não vê hoje no dia a dia, né? Não, total. Você citou um ponto que é legal a gente falar pelas coisas que têm acontecido, né? É a questão do bullying, né? Porque antigamente... Gente, meu apelido na escola era Uliva Palito. Era grafite. Que grafite de lapiseira. Agora só ficou a cabeça, olha o tamanho. Tô linda, né? Tá gatona aí, Gigi. Olha, mãe de 4 filhos. Vai! Muita menininha de 20 que não tem nenhum filho. Que puta que pariu, hein? Vai na academia. Eu não quero entrar nesses detalhes porque eu não estou no meu lugar de fala. Eu posso falar. Fala, Jana. Vote em mim. E antigamente a gente sofria bullying pra caramba. Não que sofria bullying, na verdade era aquela brincadeira que tinha ali de apelido. A gente se resolvia na hora, muitas vezes dava um ali e acabou. No outro dia tá tudo muito, muito bem. E hoje, querendo ou não, tem muita... Você, por ser comediante, então acho que você tem um poder de fala sobre isso. O que tá acontecendo com o Léo Lins, né? A questão que veio sobre as piadas que ele fez. Aí muita gente está a favor da prisão, muita gente está contra. Eu queria sua visão sobre isso. A minha visão é hipocrisia. A minha visão é que a maior parte das pessoas que julgam ele são hipócritas. Por quê? Porque você que tá aí assistindo e que tá julgando o cara, eu tô falando você que vai fazer ou fez o que eu vou falar agora. Você muito provável já zoou um gordo na rua, já zoou um careca na rua, já zoou um narigudo na rua, já zoou um negro, já zoou um branco.
Você já zoou, você já fez piadas pesadas. E aí tu tá julgando o cara, porque o cara faz essas mesmas piadas que você, na sua casa, na sua rua, você faz. Quantas vezes tu já zoou um cearense, por exemplo? Aí é legal quando é com um cearense. Ou quando é com o homossexual, quando é com o negro, quando é com o branco, quando é com o anão. Mas quando é com você, aí não pode. Aí isso é complicado. Sim. Antigamente, a gente não tinha isso. Antigamente, na minha época, na sua época, na época do pessoal, que é um pouquinho mais velho, a gente era zoado de tudo quanto é jeito. Direto. Pô, eu era zoado por professor. Ah, Marcelo, mas a gente não pode repetir os erros do passado. Por isso que a geração tá assim. Você não pode falar nada. Que erro? Você vivenciar uma situação e você se construir emocionalmente mediante aquilo. E você chegar em casa e o seu pai falar, se tu apanhar, se tu chegar aqui, tu brigou na rua, tu apanhar, tu vai apanhar de mim. Isso, tu fazia de tudo pra tu não apanhar lá. Nessa época é verdade. Então, assim, meu pai biológico, eu não conheci. Conheci ele com 26 para 27 anos. Então, eu não tive uma estrutura paterna biológica. Eu tive meu avô, depois veio meu padrasto, enfim, e o meu irmão, o Henrique, que para mim é como se fosse um pai também, que me ensinou muita coisa. E eu era chamado na escola pelas professoras de bastardo. Nossa. Pelos alunos de bastardo. Já ouvi, esse bastardinho. Falavam que minha mãe era puta, porque não tinha pai. E a gente sabe que antigamente era assim. Sim. Não estou falando que tem que se repetir. Isso não tem que se repetir, sim, porque claro, tem, né, a gente tem que ter um certo nível. Mas uma brincadeira saudável, uma zoeira entre criança, tem que acontecer. É aquilo de você falar a famosa lei da palmada. Teu filho tá mandando tu calar a boca, tá dando tapa na tua cara e tu não pode dar uma palmada nele porque tu é preso. Entende? Não, mas a gente tá conversando aqui. Quantas pessoas vão falar embaixo? Eu não concordo, não se bate em criança. Meu pai tava de cinto. A espada de São Jorge. Ixi, lapadona. Cabo de ferro. Aquela lapada vermelha. Oxi! Nossa, eu não vou falar que eu apanhei muito, não. Tomei umas 2 lambadas que foi já pra aprender e não tomar mais. Mas, cabo de fio de ferro, ó. Fio de ferro. É verdade. Isso aí não existia de não. A mãe tinha o poder absoluto com o filho. Não estou falando para você abusar do seu poder sobre mãe, de você querer exacerbar na força de uma criança, isso não existe. Óbvio que você vai... Eu penso assim, meus avós, eles nos ensinaram, quando ele nos olhava, a gente já sabia o que ele queria. Sim. Então a gente era senhor, senhora, benção avó, benção avô. Hoje, quantas crianças você vê pedindo a benção para a mãe? Chamando de senhora. Na escola, eu era terrível na escola. Eu era muito terrível na escola. Mas todas as professoras, as diretoras, os professores gostavam de mim, porque eu era muito educado. Eu era terrível porque eu queria chamar atenção hoje eu entendo que é por conta da falta paterna, mesmo tendo a simbologia e a presença do meu avô, a gente sentia, ainda mais sendo chamado de bastardo, que minha mãe era isso, que era aquilo. Mas eu sempre fui muito educado, mas eu queria chamar a atenção de alguma coisa, eu sempre aprontava na sala de aula. Fui expulso de 8 escolas. Só para você ter uma noção, quando eu fui para Minas estudar lá, porque as escolas daqui não me aceitavam mais, eu fui para lá e eles chamaram meu avô e minha avó na escola e falaram, olha, eu só não vou expulsar os netos de vocês porque não tem escola aqui perto. Caraca. Então eu era terrível nesse sentido. Só que elas falavam, é uma pena ele fazer isso porque ele é muito educado, ele é estudioso, e eu sempre fui muito estudioso, sempre fui uma pessoa de querer ler, de querer aprender, de sair da bolha e tudo mais, mesmo que indiretamente, né? Então a gente vê o que está acontecendo com o Léo Lins dessa maneira. E outra, quando ele conta uma piada, não estou falando que eu concordo com todas as piadas que ele fala, que ele faz. Nem Deus agradou, nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais um humorista ou qualquer outra pessoa, eu ou qualquer pessoa que esteja aqui. Não vou falar que eu concordo com tudo, mas ele está em um ambiente propício para aquilo. Ele está ali falando para pessoas que o acompanha, para pessoas que gostam daquele tipo de trabalho, daquele tipo de piada. Que sabe que ele vai falar. Exato. Você no show do humor do cara que você sabe que não vai falar. Ponto, é simples. Vai falar. É aquilo. Aqui tem veneno, eu bebo se eu quiser. Sim. Entende? É que nem na época do humorista do Rafinha. Rafinha foi processado um monte de vezes. Porque Cade cantou, que ele falava umas coisas. Ele falou que ia. Então, ai, Rafinha. O nosso vídeo não cair. Não, mas não cai não. Inclusive, ele fez até um vídeo defendendo o Léo Lins sobre essa situação. O Rafinha pagou uma multa milionária ali. Sim, falava as besteiras aí. Cleo, né? Foi Cleo? Cleo Pires, foi a né? Vanessa Camargo, né? Que ela falou do filho dela e do filho dela quando tava grávida. Foi. Acontece, é piada. Marcelo, você concorda com essa piada? Foi uma piada, gente. De verdade. Olha, Agora, rapidinho, você que é homem. Quantas vezes eu tô falando...
Quantas vezes tu virou e falou assim, puta, eu queria ela e junto? Porra, velho, todo homem. Homem tem essas piadinhas, gente. É normal, é no universo masculino, é do universo masculino, assim como as mulheres têm as piadas do universo feminino. E simples, a gente não pode julgar uma piada, uma brincadeira como um ato real. É simples. Uma piada onde eu falo dela, falo da cabeça dela, que parece um palito de fósforo. Invejoso com o teu cabelo. Que eu vou raspar. Eu tenho cabelo, tu viu que tá nascendo, né? Aqui, ó. Cheio de buraco. Ó, aqui. Da vida. Sai daí. Tá entradão aqui? Aonde? Meu Deus. Então eu não posso julgar a piada em si pelo ato. Sim. Eu faço uma piada que eu vou arrastar não sei quem no chão. Eu não vou arrastar o cara no chão. Eu não estou sendo literal. Eu estou utilizando de uma metáfora, de uma brincadeira, uma hipérbole, enfim, para conseguir construir aquilo para as pessoas que estão ali rirem da minha piada. Sim. Simples. Teve, não sei qual foi o show do humorista que ele tava. Acho que foi do Vitor Sarro. Ah, o Vitor. Que ele viu que tinha um rapaz na plateia que não tinha um braço. Aí ele foi perguntar pro cara, né? Qual é o seu nome? Não sei o quê. Não sei... Ah, então me aplaude. Aí o cara, tipo... Aí depois ele falou... Aí ficou só o cotoco. Aí ele foi lá... Desculpa. Falou pro cara, não, desculpa. Ele falou, não quero que você me peça desculpa. É isso. Sabe por quê? Eu já tenho essa minha deficiência. E essa minha deficiência me exclui de algumas coisas. Agora você quer me excluir também do humor. Exato. Eu não quero ser excluído do humor. Pronto. Eu quero uma inclusão. O problema é que aí eu falo o meu ponto de vista. A maioria das pessoas que elas pedem inclusão sobre alguma coisa, elas mesmas se excluem quando você coloca um assunto em pauta. Sim. Seja sobre cota racial, seja essa questão do humor, de você falar de preto, de branco, de magra, de gordo, seja o que for, as pessoas se limitam a isso. Então, assim, eu sinceramente, o que eu acho... Eu não concordo com a condenação dele. Eu acho totalmente implausível, mediante a monte de coisas que acontecem no nosso Brasil. Porque a galera da Beth tá tudo solto, chupando microfone. Tem uma galera aqui no Brasil que tá tudo solto também. Porra, sério que você vai prender um humorista? Você acha que um humorista é perigoso pra sociedade? Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? Fica... Eu acho que a gente tem que pensar por dois lados. Semana passada aconteceu a prisão do Pose. Do MC Pose. Um cara que, querendo ou não, a gente vê nos vídeos a situação que ele se compõe ali, com as pessoas ao redor, o que ele canta, o que ele fala. Ele foi solto. Sim. Não ficou 8 anos, a pena não era de 8 anos, não era nada disso. Uma semana depois, a condenação de quem? Em primeira instância, do Léo Lins, por 8 anos de prisão por fazer piada. E dentro do processo, está falando justamente isso. A juíza, ela está falando que ele está sendo condenado por fazer piadas. Não está falando nada de nada, são piadas. E aonde que um cara que fala sobre crime, que vangloria facções criminosas, que está ao lado de pessoas com armamento pesado, armamento bélico, que destrui helicóptero, como que pode ser comparado essa mesma, né, colocar nesse mesmo peso, nessa mesma balança? Isso não existe. Aí a gente vê a situação do Léo Lins, onde quando vários aposentados foram fraudados em bilhões. Exatamente. Olha, eu falo que o Danilo Gentili, ele foi muito cirúrgico no vídeo que ele fez. Que ele fala que isso está mostrando que logo essa coisa do liberdade de expressão, que você pode ser o que você quer, isso vai acabar. Isso é só o começo de que isso vai acabar. Como é que você pode proibir uma pessoa de fazer a questão do humor? Eu acho um absurdo isso. Mas, enfim, Brasil. Mas é aquilo, é o que você pode ou não falar. Exato. Qual que é o limite do humor? Tu sabe? Pra mim não tem limite. É simples. Eu acho que cada um tem que se desenvolver dentro da sua área. Sim. Eu posso fazer a piada que eu quiser. Se você vai se doer com isso, não assiste. Não assista. Eu sou a favor da liberdade de expressão no contexto geral. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu avô, olha um ensinamento sensacional de um senhor de 80 anos de idade. Fala, filho, eu posso não concordar, presta atenção, filho, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou lutar até a morte para você conseguir expressar o que você quer. Legal. Simples. Eu posso não concordar com nada que você está falando. Não concordo, a gente vai discutir. Mas você tem o direito de falar. E eu vou lutar por você. Eu gostaria que todas as pessoas fossem assim. Eu, particularmente, na época das eleições retrasadas, me cancelaram muito.
Principalmente dentro da arte que eu mais gosto, que eu mais amo na vida, que é a capoeira. Tô na capoeira desde os 6 anos de idade. Eu fui cancelado dentro do meu próprio grupo onde eu estava. Eu ouvi coisas que, se fosse eu que tivesse falado pra eles, eu estaria preso. Eita. Só pra você ter o nível da pessoa virar pra mim e falar assim, vai com o seu Jesusinho de merda. Meu Deus. Imagina se eu falo isso de um santo. Ah, não. Aí a condenação na certa pra todo Entende? mundo. E aí a gente vê. E eu sempre lutei pelo direito deles de falarem. Tanto que quando eu fui casado com uma professora de capoeira, a gente ia pra igualdade racial junto. Que legal. A gente era convidado, a gente debatia sobre as situações. Então nós estávamos ali para estarmos em pés de igualdade. Sim. E a gente saiu porque eles queriam ser superiores a nós. Falaram que nós não poderíamos estar ali porque nós éramos brancos. Caramba. E aí rebatemos. Se nós estamos aqui é pela igualdade, não é para eu ser soberano a você ou você ser soberano a mim. Sim. Então a gente tem que ter a noção do quê? O que é igualdade? Nós queremos igualdade ou nós queremos ser maior do que o outro? Entende? Então é bem complicado isso. Babadeiro, eu falei que ele habla mesmo. Marcelo, aí você veio. Cara, antes de a gente falar nisso, você falou um ponto que eu acho muito importante. E a gente vem de um assunto, né? Tá rindo pra caramba do nada. O Sidney tá ali assim, nossa, mas ele fala sério também. Só falei besteira antes de ligar as câmeras. Não, mas isso é legal. E a maioria do nosso público é muito jovem. E. Ai, falando isso, eu queria mandar um beijo pro pessoal da rádio, da 99.1 Pôr do Sol. Dri, pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar lá com vocês. Quero muito que vocês assistam. Entra lá no Instagram deles, eu vou colocar aqui pra vocês assistirem lá. Cara, foi sensacional. Você teve lá também. Não, você vai lá, né? Qual? Na Peraí. 99, na Vou lá, vou Ela também. vai- Lá em Várzea. Várzea Paulista. Várzea Paulista. Só estou esperando confirmarem a data para eu estar lá presente. A Adri é maravilhosa. É uma viagem, mas vai ser uma das viagens mais incríveis que eu vou fazer na minha vida, hein? Estou aguardando. Queria mandar um beijo pra vocês. Assistam lá. A rádio tem 28 anos no ar, meu. 28 anos, quase a minha idade. Eu tenho 23. Quê? Aham. Não, vergonha nessa cara. Olha, eu tô tentando falar um negócio sério aqui. Não dá falar com sério com o Marcelo. Olha aqui a carinha de 23. Se eu tirar a barba, vocês não vão me reconhecer. Tirei a barba, deixei o cabelo crescer. É um menino jovem, é um adolescente. Como que é o nome lá? É um Backstreet Boys. Meu Deus. Vai estar bem com eles, hein? Ah, mas né? Eles. Fazer o Mas quê? você falou uma pauta por isso que eu mencionei a rádio, porque eles cuidam muito de jovens, né? E a gente sabe que um ponto que você levantou, a questão da falta do pai naquela época, que você não teve essa imagem paterna, apesar de ter seu avô que cuidou de você, mas você só entendeu agora como adulto. Essa fase. Você é formado em psicologia, né? Ou não, Eu sou terapeuta. Eu fiz faculdade de psicologia na Uninove, na Vergueiro. Fiz 3 anos de faculdade. Depois tranquei a faculdade por conta da linha marxista que eles empregam dentro da faculdade, dentro do curso. E esse foi um dos motivos de eu não querer estar ali presente, porque foi logo na época das eleições também. Então estava entrando em uma linha ideológica muito forte dentro da universidade, onde se você não fosse a favor da esquerda, você estava excluído da situação, estava excluído das aulas. E as aulas, ao invés de eu trabalhava muito para poder pagar minha faculdade. Trabalhava muito, então eu trabalhava de Uber, trabalhava em loja, trabalhava na Decathlon. Então era o dia inteiro, depois ia fazer Uber e tudo mais. Aí saía da faculdade, né? Ia fazer Uber até umas 2 da manhã para conseguir fazer uma extra ali, para conseguir pagar a faculdade. Então eu queria ir para a faculdade para aprender a matéria, independente do que estava sendo passado. Eu não estava ali para eles tentarem impor uma cultura marxista em mim, uma cultura ideológica de esquerda. E eu tô falando de esquerda porque era o que acontecia lá. Se fosse de direita, eu falaria que era de direita também, mas não era isso que acontecia. E quando a gente tem um pensamento, infelizmente, quando a gente tem um pensamento diferente das pessoas que não congregam na mesma ideia que você, a gente é expulso, a gente é caluniado, a gente não tem o poder da fala. Então esse foi um dos motivos de eu sair da faculdade e adentrar nos cursos terapêuticos, né? Hoje minha formação é pela terapia de alta performance, né? Que é o TAP, com o professor Edenilson. Nós trabalhamos com a teoria das travas mentais, que são 10, entre trava paterna, trava da escassez, trava do ambiente, enfim, e também sou hipnólogo, né? Então eu trabalho com a parte além da empresa Vida em Cena, da negócio offline, eu também atendo, inclusive um beijo para as minhas pacientes maravilhosas, né? Inclusive eu estava falando com uma um pouquinho antes de entrar aqui, antes de chegar, né? A Andressa, e muito obrigado por vocês confiarem
a mim ser o GPS de vocês. Tá? Então fiz sim, mas... E assim, você tem essa sua formação, você acha que os jovens hoje em dia, essa coisa de muito da internet, ou muito de, eu não sei o que eu vou fazer, vem de bloqueio? Muito, todo mundo tem trava. Eu tenho trava até hoje. Como que a gente reconhece uma trava? Tipo depende assim, da sua... Eu, por exemplo, eu não consigo ter comunicação ativa com as pessoas. É isso, depende das situações. Dá pra gente identificar, por exemplo, quem tem trava de ambiente. Quem tem trava... Seria uma trava de ambiente? É isso que eu vou explicar agora. Ela é muito acelerada, ela não deixa... o que é mais? Eu tô explicando. Calma, relaxa, coração, Sidney. Dá um grau aqui, vai, Sidney. Ele tá atrapalhando meus cortes, porra. Pô, foi mal, vai de novo, vai, repete aí. Agora se vira pra falar, então nem... Ela tá com o psicopato na mão. Uma psicopata. Preciso fazer o teste de identificação de travas mentais nela. Olha que coisa linda. Tem cupom também que o pessoal da Old presente. Tem caneca, tem garrafa, tem bota, tem tudo. Eu amo vocês, tá? Tem cupom de desconto aqui 10%. Acessa lá também. E coisa boa. Esse dinheiro vai entrar pra mim? Não. Coisa chata. Aqueles aqui é maravilhoso. Olha só. Eu quero o psicopato. Me dá um desse pra mim, vai. Eu divulgo vocês lá no meu Instagram, Marcelo Souzano. Puxa lá, hashtag link, clica no link, arrasta pra cima, já foi. Ótimo, maravilhoso. Eu acredito, tô vendo aqui, já fiquei encantado. Ó a faquinha na mão. Quer roubar minha caneca? Isso aí tem alguma atrás, isso aí é narcisista puro, sem dúvida. Pessoal, é o seguinte, trava de ambiente. Normalmente a pessoa que tem trava de ambiente, eu já presta atenção que se você tem alguma dessas funções e cognitivas, não, brincadeira, gente, se você passa por isso no seu dia a dia, na sua empresa, no seu relacionamento, você muito provável tenha a trava de ambiente, tá? Se você está em um ambiente, no seu trabalho, por exemplo, e você não consegue se desvincular do seu trabalho com medo do novo, com medo de mudar de trabalho, com medo de empreender, com medo de arriscar, muito provável você tenha a trava de ambiente, porque a trava de ambiente faz com que você permaneça em um ambiente tóxico, em um ambiente onde você se sinta seguro, mesmo que esse ambiente seja tóxico, porque você tem medo da mudança. Eu vou dar um exemplo que é bem pesado e acontece muito nas famílias brasileiras, inclusive na minha família já aconteceu bastante. Vamos supor que você está em um relacionamento e nesse relacionamento essa pessoa ela te agride. Ou a mulher agride o homem agride a mulher, enfim. Só que a pessoa que está sendo agredida ali, ela não consegue se desvincular dessa pessoa. Por quê? Mesmo o ambiente sendo tóxico, ela se sente segura naquele ambiente, achando que se ela for para um outro relacionamento, esse outro relacionamento ele pode ser pior do que o que ela está. Então isso é uma trava de ambiente. Nossa. Se eu estou no meu trabalho e eu estou vendo e sentindo que aquele ambiente para mim é tóxico, que eu não me desenvolvo, que eu sou humilhado e tudo mais, e eu não consigo me deslocar dali para um outro, ter essa mudança, ou querer empreender e tudo mais, eu estou com a trava de ambiente. Então esse é um dos pontos. Então, mas para eu identificar as travas, a gente precisa fazer o teste de identificação de travas mentais. Então a gente faz uma anamnese. Dentro da anamnese a gente vem com o teste de identificação de travas mentais, a gente faz essa junção, eu vejo quais são os níveis que estão mais elevados e a gente trabalha trava por trava. O legal da terapia de alta performance é que você não precisa ficar comigo, por exemplo, a vida inteira, 2, 3 anos. Muito pelo contrário, a gente tem processos específicos, a gente trabalha com a programação neurolinguística, a gente trabalha com conclusão e direção, eu trabalho também junto com a terapia de alta performance, a hipnose. Então a pessoa que está ali em tratamento, porque ele é um tratamento, que você vai ficar 2, 3, 4, 5 meses ali no máximo, vai curar essas travas para você conseguir se desenvolver no seu dia a dia. Mas Marcelo, essa pessoa ela pode voltar com você? Pode sim, mas ela não vai voltar comigo por conta dessas travas que a gente já sanou. Ela vai voltar por conta de outras coisas que aconteceram no decorrer da vida dela, daquele ponto específico para frente. Vou dar um exemplo tem uma paciente minha, eu vou contar a história, mas não vou falar o nome, tá? Claro. O filho dela faleceu do lado da casa dela, a vizinha deu um tiro nele. Meu Deus. Ela achou que estava invadindo a casa dela e tudo mais, mas não estava. E ela foi lá e deu um tiro nele. Ela era policial militar. E essa minha paciente, ela viu essa situação, né? Ali aconteceu e tudo mais. E ela não conseguia se desvincular disso. Ela começou o tratamento comigo. Em 2 meses,
renovamos a vida dela, graças a Deus. Nossa, hoje ela legal. hoje ela passa, inclusive o depoimento dela tá até no meu Instagram, lá em Pacientes. Pode dar uma olhada, Marcelo Souzano Pacientes, tem o depoimento dela lá. Nossa, legal. E ela conseguiu se desvincular, e ela lembra de óbvio, né, que ainda que tem o apego emocional, Sim, porque é do filho e tudo luto, mais, né? mas Sim. o trauma, a dor do trauma, ela já superou. Nossa, que bacana. A terapia de alta performance é incrível. Óbvio, Marcelo, é bom ficar na terapia durante a sua vida inteira? É ótimo, mas é ótimo você passar por acompanhamentos, não você querer ficar tratando uma coisa que você não consegue tratar ali em um ambiente onde você só fala, porque tem essa diferença. Quantas pessoas você conhece que falaram pra você, fiquei 2 anos no terapeuta e não funcionou. Já. Por quê? Porque a pessoa vem aqui com você e fala assim, tá bom, Jana, vai lá, o que aconteceu? Aí você blá, 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 tá bom, então. Tá bom, lá, tchau. Por isso que muitas pessoas não querem fazer terapia. Então, a terapia de alta performance, ela é justamente para quebrar esse paradigma. Então, a gente estipula um prazo de tratamento onde você realmente vai curar ou melhorar ali 90%, não posso falar curar, tá, gente? Mas até 90%, 95% vai sanar aquilo que você está vivenciando. Então, por isso que essa é a diferença do tratamento para o acompanhamento. É um pouquinho mais caro também, mas eu prefiro pagar um pouquinho mais caro e conseguir me desenvolver mais do que ficar a vida inteira e não ser tratado, né? Aí, eu vou falar outra coisa, gente. Vamos parar com esse negócio de procurar psicólogos de internet, tá? Que muita gente, o cara não tem informação nenhuma, não sabe o que tá falando, o cara vai te dar um conselho, vai pra você fazer uma coisa e outra, na verdade não é nada daquilo. Então, pelo amor de Deus, procurem profissionais sérios que vão dar diagnóstico sério pra vocês. Não use só a internet pra ficar falando besteira e falar esses pessoalzinhos que falam um monte de coisa aí, tá? E, gente, o barato, ele sai caro. Você vai encontrar diversos terapeutas, psicólogos, psicanalistas que vão cobrar pra você a sessão 30, 40, 50, 60 reais. Aí é só a gente parar e pensar, essa pessoa que está me cobrando 60 reais vai me dar o mesmo atendimento, vai ter a mesma qualidade emocional, porque o terapeuta ele precisa ter uma qualidade emocional para cuidar da pessoa que ela está buscando, de um terapeuta que cobra 200 reais. Não vai. A minha sessão, o mínimo de terapia de alta performance em pacote são 160. Se a gente for fechar um pacote de hipnose, o pacote são R$2.000, no mínimo. E nossos seguidores inscritos ganham desconto? Ganha desconto, 10%. Então aqui, ó. QR Code aqui na minha telinha. Vamos botar aqui. Se você quer ficar maluca igual a Jana, você vem comigo, pai! Vem comigo que a gente vai desenrolar! Pode ver que terapeuta é maluco, mas a gente tem uma construção emocional legal. Eu sou meio panquecas, sabia? A gente é mesmo. Sabe por quê? Assim, vamos entre nós. Assim, eu tenho um problema pra resolver. Jana, tenho um problema. Aí eu vou conversar. Você viu que ela não sabe nem o nome dela, né? Problema. Já começa por aí. Chama o Já. Cadê o Já? Tô doido. Aí tem a Jana, que tem problema, que vai falar com o Marcelo, profissional, que também tem problema. E tem que saber fazer essa separação. Mas tem duas diferenças. Né? Tem duas diferenças. Uma minha e uma sua. A diferença sua é que você está buscando a mim para se tratar. A minha diferença é que eu já estou me tratando. Olha que legal. Entende? Então, todo terapeuta, psicólogo, psicanalista, ele precisa obrigatoriamente passar por um terapeuta. Agora imagina, são os meus problemas... doido cuidando de doido. Então, são os meus problemas, mais os seus, mais o dele, mais o dele, mais o de 10 pessoas que está vindo a mim. E imagina se eu não me cuidar. Como que eu vou ter inteligência emocional, capacidade psicológica para cuidar de você? Doido. Então não consegue. Tudo doido. Por isso que a gente consegue atender, consegue diferenciar uma coisa da outra. Sim. Qual é o meu sentimento agora? Tem uma técnica que a gente utiliza, que é a técnica de ancoragem. Essa técnica é sensacional. É uma técnica de programação neurolinguística com hipnose, a gente consegue fazer uma junção de ambos, onde a gente ancora um sentimento em você. Que quando você está se sentindo mal, essa ancoragem faz com que você diminua, você fica leve, você acaba trocando o sentimento de angústia. A minha ancoragem, gente, é essa aqui, ó. Muita gente me vê fazendo isso daqui. É verdade. Mas ninguém sabe o porquê. Fala, você tem que parar de girar. E muita gente fala, para de girar isso. Mas essa daqui é a ancoragem que eu mesmo fiz em mim. Que quando eu estou com um sentimento ruim, com uma angústia, eu estou ansioso, isso daqui faz com que eu esqueça tudo. Então a ancoragem é você, tipo assim, você ancora em alguma coisa em você pra ou você apertar. Ou apertar a mão, ou morder a boca, ou apertar a perna, ou mexer os dedos do pé. Então a gente transporta você para um ambiente seguro que já está em ti.
Então a gente faz com que você relembre uma situação que você é segura, que você está confiante, que você está feliz. E quando acontece uma situação de uma desavença na sua vida, aquele momento você lembra daquilo fazendo ancoragem. E é inconsciente. É inconsciente? É. Você faz inconsciente, você se sente segura só de você começar a fazer. Conforme vai passando o tempo, isso daqui, ó, às vezes eu tô conversando aqui, você já percebeu, né? Já. Às vezes eu tô conversando, eu tô com algum sentimento, eu tô com algum sentimento que não tá legal e eu começo a fazer isso daqui inconscientemente já. Não, tá não, ruim. eu não tava girando. Tá ruim pra caralho essa entrevista aqui. Vamos acabar com esse negócio aqui. Mas entendeu? É isso. Sim. Você falou um negócio de hipnose. Eu já fiz a minha tatuagem da perna com hipnose. Né? Porque eu sou uma pessoa que sou aberta para essa questão da hipnose, tem gente que não é. Existe aquela coisa, agora eu sei curiosidade minha, a pessoa se auto-hipnotizar, tipo, vou me hipnotizar. Sim. Foi o que eu fiz em mim, eu me auto-ancorei. Como é que você fez isso? Tipo, mentalizando? É que a hipnose, ela é um guia. Então, o hipnotizador, o hipnólogo, ele vai te guiar. Então ele vai fazer com que você passe por momentos que nem você sabia que existia. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes você acha que você tem um problema, é um problema X, que na sua cabeça tá, não, eu tenho esse problema, é isso, é isso, é isso. E na hipnose a gente vai construindo o caminho, vai te guiando, e é algo muito mais profundo que você nem lembrava. Aí a gente trata aquilo, e aquilo é sanado. Por isso que a hipnose é um pouco mais caro. Porque age no problema, no foco. A gente não fica por hipótese. Caraca, que doideira. Já tô imaginando 1000 coisas aqui. Meu Deus. Eu fiz uma hipnose, essa eu posso falar. O nome é a mãe da Mariana. Era uma paciente minha também. E ela estava no ônibus tendo um ataque de pânico, uma crise de pânico. Inclusive, pode ir lá no Instagram, Mariana, o nome dela, vocês vão ver. Tem depoimento dela também. Inclusive, quero pegar o depoimento da mamãe, porque ela é maravilhosa. Sério, nossa, eu ia lá na casa dela, que eu atendo a domicílio ou atendo em consultório. E eu atendia normalmente em domicílio, que era o que elas se sentem mais à vontade e tudo mais. E ela me ligou desesperada. Pelo amor de Deus, a minha mãe tá tendo uma crise de pânico no ônibus, velho. Caraca. Aí eu falei, fala pra ela me atender. Aí ela mandou uma mensagem, eu liguei pra ela, ela me atendeu. E eu comecei a conversar com ela, fiz uma hipnose por telefone. Caraca, que E ela, em coisa de 5 minutos, acalmou, como se não tivesse acontecido nada. Caraca, esse é o poder da hipnose. É porque você tem uma certa idade que nem eu, nós somos velhos, idosos. Eu não sou velho nada não, olha aqui minha cara. Tá de brincadeira, novinho. Já falei que eu vou fazer a barba, pai. Hoje é bom, dá a tesoura pra nós aí, você tá de brincadeira. Você lembra da época do Nanaki? Ela é mais velha do que eu não lembro disso daí não. Nanaki, tá de brincadeira lá ele. Olha lá, Sidney. Sério, você... Nanaki. Você... Lembro sim. Você lembra? Porque a referência que a gente tem é essa de hipnose, do Nanaki. É que tem a diferença, né? Tem a hipnose de show, que que vocês veem muito o Pyong Lee fazendo, enfim. E tem a hipnose clínica. Eu não faço hipnose de show, eu faço hipnose clínica. A gente trabalha com tratamento. Muito. Tem um monte de gente fala falastrão. Tem um monte. E não só na hipnose, em qualquer profissão. É verdade. Em qualquer profissão. Você não vê aí que tem médico que nem médico é e tá atendendo os outros? Apresentadora que nem é. Apresentadora que nem é aqui a situação. Não sabe nem deixar o convidado à vontade. Você é o primeiro que fala isso. Nem me ofereceu as batatinhas palha. Eu só tô aqui olhando as batatinhas palha. Já olhei 3 vezes já. Nem pra ela falar, olha, você é convidado. Pega essas minhoquinhas aqui, ó. Põe na boca lá. Ele. E aí, já é bom? Tá de brincadeira, hein, pai? Ele gosta. Eu gosto mesmo, porque essa minhoquinha aqui é uma delícia. Essa não aqui, é? Isso que eu tô falando, come a verde, eu gosto mais da rosa. Nossa, olha isso. Batatinha palha não, respeita a batatinha Ruffles. Cara, patrocina a gente. É batatinha Ruffles? Patrocina a gente, gosto. Beijo, amo vocês. Uma delícia, adoro isso aqui. Também gosto, é viciante esse negocinho, né, delícia. Muito. Eu falei que não tava comendo doce, né? Boa, parei, tô de dieta. Se lascou. Cara, você viveu isso tudo. Você viveu uma perda, você viveu relacionamento, aí você viveu a questão de não ter o seu pai presente. Apesar de ter os seus avós, né, que estavam do seu lado, o apoio. Você se formou. E do nada, assim, eu quero saber de onde que surgiu a ideia, na sua vasta cabecinha, que você montou essa empresa aqui, que é a Vida em Cena. Essa empresa é o meu xodó. Eu tenho um negócio offline, até tenho tatuado ela no braço, mas
A Vida em Cena foi onde eu me realizei. Conta. Onde eu... O que é a Vida em Cena, primeiro? Vai, pra galera saber. Vida em Cena é a Vida em Cena Eventos. Nós levamos vida para as cenas mais importantes da sua história. E literalmente, eu prezo muito isso em cada show que a gente faz. Nós trabalhamos com personagens vivos. Então, muito provável que você já tenha visto algum personagem meu. As Branquelas, La Casa de Papel, Anão Tequileiro. Ah, não, enfim. Maravilhoso. Nossa, os anões eles botam pra... Mas o meu carro-chefe são as Branquelas. Como que eu comecei essa empresa? Eu conheci um colega no Circo do Tiru, quando eu trabalhava de assistente de palco do Tirulipa lá no circo, e ele já fazia as Branquelas. Ele já tinha as Branquelas. E aí a gente pegou amizade, a gente foi conversando e tudo mais, e aí a gente meio que firmou uma amizade, assim. E nisso eu fui acompanhando eles. Ele, pô, mas vamos comigo em tal festa? Eu falei, pô, bora, vamos. E sem, nunca cobrei R$1, nunca, nada. Ia mesmo pela amizade, pela parceria. Sabe, que falava, pô, mano, vamos comigo lá e tal, que eu gosto de estar junto com você e tal. Eu falei, meu, bora, tamo junto. Porque eu sou muito leal às pessoas que são minhas amigas. Muito leal. Meu avô, ele falava assim, ele fala porque graças a Deus ele tá vivo, inclusive vou visitá-lo semana que vem. Ele fala, a palavra de um homem vale mais do que um fio de bigode. O fio de bigode, ele se perde, a palavra não. Boa. Nossa, o velho só dá conselho pesado, né? E hoje em dia me fala, quem que dá esses conselhos pra vocês, criançada? Na casa de vocês, infelizmente, 90% a mãe tá no videogame, no celular, no WhatsApp, lá no Reels, o pai tá no PS5, ou no Reels também, e vocês estão lá mexendo no telefone, vocês não têm uma criação realmente qualificada. Sim. E a gente para ver os jovens de hoje, é culpa da mãe e do pai que tá em casa, ó, que não tem pulso firme. Sim, total. Então o meu avô ele falava isso. E beleza, aí comecei a acompanhar ele de um lado pro outro e tal. E aí ele falou, pô, ele começou a reclamar dos personagens que ele contratava, né? Falava, meu, o personagem, pô, tá sujo. Pô, a galera tá bebendo nos eventos e tal. Ah, no caso das pessoas montadas, tipo os bichinhos. Aí. Ah, isso. Tá. Então aí surgiu a ideia. Eu falei assim, pô, mano, então vamos fazer o seguinte. Eu vou montar as minhas e tu contrata de mim. Olha. Aí ele, pô, demorou, meu, fechou. Eu falei assim, não, tá bom. Então aí, meu, peguei um mês ensaiando, buscando gente, porque no começo, quando você não tem um direcionamento, é difícil você encontrar pessoas. Sim, total. Você não sabe onde busca. E na época, eu fazia dança de rua. Eu gosto de dançar. Vocês me viram dançando lá, né? Vídeo, mentira. O pai representa no Moonwalker, vai. O pai quebrou o terno dele, rasgou. Rasguei meu terno. Rasguei, tive que comprar outro, meu. Acredita? Rasgou todo o meu terno. Mandar um aqui, ó. Fui mandar, foi, rasgou tudo. E aí foi onde eu comecei, aí, um dos meus parceiros ali, um grande amigo meu, o Danilo Sacramento, um coreógrafo exemplar, é um professor de dança maravilhoso, enfim, então a gente começou a ensaiar juntos ali e tudo mais. Aí cheguei nesse meu colega e falei, aí, negão, tá pronto, agora é só você me contratar. Aí foi o meu primeiro baque, porque aí ele virou pra mim e falou assim, não, como assim você montou as suas branquelas? Aí ficou esse silêncio aqui. Que merda. Aí eu virei pra ele e falei assim, como assim o quê, malandro? Eu falei, você tá brincando, né? Achei que era brincadeira. Ele, você tá brincando, né? Inclusive, até falei pra ele, falei, eu vou montar e você entra como meu sócio na Vida em Cena. Aí ele falou, não, beleza e tal. Aí montei, cheguei e ele falou isso. Aí ele falou, não, mano, você vai ser meu concorrente. Eu falei, você tá de brincadeira, malandro? Tu falou que tava reclamando dos meninos aí, que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro. Falou que se eu montasse, você ia contratar as minhas, que seriam as nossas e tudo mais. Ele, não, porque eu não vou não. Você vai ser meu concorrente, que não sei. Aí nisso aí eu já brochei. Aí eu falei assim, não, mano, eu vou continuar. Você não vai me contratar, mas eu vou continuar. Aí ele, não, mas isso daí não vai crescer. Porque ninguém... Ele falou, isso daí não vai crescer. Eu sou as branquelas. Eu não vou falar quem é, mas quem tá assistindo, que me conhece, sabe quem é. No off tu me fala. Aí ele, eu sou as branquelas, eu recebo, olha a quantidade de orçamento que eu recebo, todo mundo me procura. Você vai vender, eles vão vir me procurar. Olha que coisa horrorosa. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí catei, aí foi aonde eu meti o louco. Aí eu falei, olha, você não vai querer? Então beleza, então eu vou começar a me desenvolver sozinho, vou começar a correr atrás e vou meter as caras. E comecei a meter a cara na situação.
Olha lá, eu tô falando com ela e ela não sai do telefone. Não, senhor, Ela não sai do telefone. Respondendo, olha, você é ridículo. Eu estou na nossa gravação. Tá de brincadeira. Eu tô aqui, ó, querendo uma atenção, ô Sidney. Sidney, não, vem aqui. Já Já puxa nas orelhas. Não, é que eu tô fazendo uma brincadeirinha de leve aqui, né? Tem que dar uma descontraída. Enfim, aí foi aonde eu falei, é mesmo, não vai dar certo? Ele falou, não vai dar certo. Eu não dou 2 meses. Todo mundo que falou que ia montar as branquelas, em 2 meses não prosseguiu. O cara te desafiou. É. Aí, meu, se tu me desafia, esquece. Eu nem ia fazer. Eu nem ia. Se ele não tivesse falado essa merda... Eu ia fazer qualquer... Eu ia fazer outra coisa, ia fazer Uber, ia continuar atendendo terapia, só terapia. Eu não ia fazer, mas ele falou, você não vai conseguir. Puta que pariu. Pensa, eu vi a vida inteira que eu não ia conseguir. De dentro de casa de algumas pessoas. E sempre consegui. Eu falei, eu não vou conseguir não, então tá bom. Aí cheguei nos meninos e falei assim, Dan, é o seguinte, que era o meu coreógrafo. Falei, Dan, agora é eu e você... por nós, velho. Vamos encontrar mais uma pessoa, vamos ensaiar, vamos deixar o show sensacional, vamos nos desenvolver. Uhum. Aí o Dan já chamou um outro colega, eles já ensaiaram juntos ali, ficou top. Nosso primeiro show foram 9 dias depois. E eu não tinha R$1 pra comprar fantasia. 9 dias depois, não, mentira, 19 dias depois. E como é que você fez? Aí que entra os meus R$200. Vocês viram, quem tá assistindo, entra lá no meu Instagram, vai em resultados. Eu faço R$1.000 por dia, 1.800 por dia. Tá lá no meu Instagram. Hoje mesmo, hoje é um outro dia, né? mas hoje mesmo subiu lá, tá aqui, ó, nos stories. Hoje foram R$1.600. Com R$200 eu fiz 8.000 em 19 dias. Com R$200 você fez 8.000? Com R$200 eu fiz 8.000. Porra, vou investir em você, hein? Você pode investir. Investe no pai. Vou investir em você. Com R$200 eu fiz 8.500 e pouquinho. Eu tenho tudo em contrato. Tudo contrato, tenho comprovantes, tudo bonitinho. No curso, inclusive, Viver de Eventos, lá no Comece Por Aqui, você vai ver todos os comprovantes. E foi a partir desse dinheiro que eu comprei as fantasias, que eu comprei as maquiagens. Foi a partir daí. Mas, assim, eu sei que você foi desafiado a seguir uma coisa que você falou, não ia fazer, beleza. Sim. Mas como você teve essa sacada, tipo assim, dane-se, R$200 virou 8.000? Porque eu já tinha empresa, já tenho uma empresa de marketing digital. Eu já fazia gestão de tráfego para outras empresas. Então eu sei o poder do gestor de tráfego, eu sei o poder do anúncio. Um anúncio bem qualificado, otimizado, com a estrutura certa, com a persona certa. Então eu já faço isso para os meus clientes. Sim. Por que não fazer para mim? Então comecei a fazer para a empresa, para a Vida em Cena. E foi aí onde... Aí veio as branquelas primeiro. Veio as branquelas. E depois, quem veio? Depois veio La Casa de Papel. Depois veio os Anões Tequileiros. Os anões são maravilhosos. Depois veio o Robozão. Depois veio o Palhaço, Cainho de Pipoca, DJs e assim sucessivamente. E aí você tem essa veia já, que essa questão da sua primeira empresa, que é de marketing. Foi. Veio essa segunda, que é justamente o que você estava fazendo agora do curso para ajudar a galera. Sim, e foi muito assim, sabe? Esse tempo que eu fiquei com essa pessoa, com esse parceiro, eu me vi muito na situação. Eu vi que eu amava estar ali. Quando eu comecei com o Tirolipa, eu vi que o meu lugar era estar se divertindo e levando alegria. E levando vida mesmo. Por isso que o slogan da empresa é esse. Nós levamos vida para vocês, para cenas mais importantes. Por isso que a empresa é Vida em Cena. Nós põe aí o logo da Vida em Cena, por favor. Só para você entender, ó. Olha, Lorena! Alô, vem. Ó, nós levamos vida. Porque vida tá em rosa, né? Tá em destaque. Ó a Luana, minha maravilhosa. Cadê? E aí, Jebão? Aí, dá pausa. Nós levamos vida. Dá pausa. Aí. Volto porque... Aqui é vida também, tá vendo? Sim. Aqui é um begezinho de leve. Um bege. Aqui é o TNS, brindes, inclusive lindo, maravilhoso. A Luana, nossa rainha maravilhosa. Aí, dá pausa. Nós levamos vida para as cenas mais importantes das histórias. Da sua história. Legal. Então pensa, uma festa de debutante, que a menina tá fazendo 15 anos de idade. A mãe, muitas vezes, não teve aquela festa. E ela quer proporcionar para a filha dela aquele momento único. Ou um casamento, onde que o noivo e a noiva estavam esperando aquele momento de uma maneira absurda.
e querendo que aquele momento fosse especial e que fosse marcante para sua vida inteira e que ficasse marcado. Convidados também, mas para os noivos também, né? Porque normalmente os noivos, quando eles nos contratam, eles estão pensando neles, não estão pensando mais nos convidados, eles estão pensando mais neles. Isso pelo que eu vejo hoje, quando o contratante, que normalmente é a noiva que contrata a gente, vem falar pra gente, ele fala, eu vivi isso, eu quero viver, eu vivenciei as branquelas, eu assisti 40 vezes as branquelas, eu quero viver isso. Então é isso que elas falam pra gente. Então o noivo e a noiva quer vivenciar o filme. Sim. Então eles querem que aquilo seja marcante, que aquilo fique na memória deles e consequentemente vai ficar na memória dos convidados. Então, quando eu me deparo com essa situação de um sonho, porque o meu sonho é casar. O meu sonho é casar na igreja, bonitinho, é ver minha noiva de véu e grinalda, espero que um dia espero que seja, né? Porque você sabe que para ser véu e grinalda, a grinalda tem que ser virgem, né? Hoje em dia vai ser difícil! Mas brincadeiras à parte, não vamos me processar não, pelo amor de Deus. Enfim. Tem uma BBB aí que nunca fez, vai nela. A Reborn, né? Tem a Reborn, né? Não, a BBB lá, do 24. Não sei, não assisto BBB. Porra, chata pra caralho. Sério, então eu já não quero, não. Gosto de gente alegre, gosto de gente feliz. É o Brasil do Brasil. É o Brasil, não. Então, quando eu me deparo com isso, eu quero entregar o melhor, porque eu me coloco naquela posição. Eu me coloco na posição de que, é o meu sonho que está aqui. Se eu tiver uma filha, eu perdi 2 filhas, uma em 2016 e uma em 2022. E o meu sonho é ter uma filha. E se a minha filha fizer 15 anos, eu quero que os 15 anos dela seja um momento marcante para ela. Eu não pude dar a festa de 15 anos da minha irmã, que fez agora dia 8. Então, e eu falo isso com um aperto no coração. A gente não teve condições ali no momento de fazer essa festa para ela. Mas a gente vai fazer uma viagem, graças a Deus. Legal. Dá pra gente fazer isso, enfim. Então, eu me coloco, poxa, se fosse minha filha. Então, eu vou para entregar mesmo, para dar vida. Para levar vida para aquela situação, para sua cena. Eu quero que essa cena fique marcada, que você reviva ela várias vezes e fala, Marcelo esteve aqui, as branquelas esteve aqui e foi simplesmente maravilhoso. Então, foi a partir daí. Bom, eu sei da questão da sua perda, que a gente já conversado sobre isso. Não toquei nesse assunto, porque eu achei que fosse um assunto delicado para você falar. Se você quiser ficar à vontade para falar sobre esse assunto, no sentido de... Porque tudo bem que a gente tá falando a parte de humor, de empreendimento, mas o pod é isso. O pod é uma mistura de temas, uma mistura de coisas, mas é realmente de experiências. É muito fácil eu, como mulher, que é o que a gente mais vê, acaba vendo que são as mulheres que, quando tem perda, que vêm falar da questão da perda. O homem, às vezes, não é acostumado a falar sobre os seus sentimentos e de expressar. Acho que a forma correta seria falar essa. Essa questão da sua perda. Não que, lógico que dor, luto, eu sei que você sentiu, eu imagino que seja isso. Mas como é que você lidou com você como homem, essa perda pra você? Eu acho que todo processo a gente sofre. Todo processo é dolorido. Não adianta eu falar que, não, passei, não, foi tranquilo, nossa, e colocar uma máscara, uma armadura que não existe. Ninguém consegue permanecer dentro de uma armadura, porque a armadura, ela esquenta. Boa. Então, assim, eu passei o luto, tanto que eu fiquei anos sem comemorar meu aniversário, porque a Giovana perdeu no meu aniversário, em 2016, um ano depois que eu perdi tudo na minha casa. Então, 21/12 de 2015 eu perdi tudo na minha casa, 21/12 de 2016 ela perdeu o filho. E eu fiquei anos sem comemorar, eu fui comemorar, inclusive eu até agradeço os meus amigos da capoeira, lá na Jorge Coisibier, Mestre Cobrinha, CTC Muzenza, vai lá que a gente vai trocar muita porrada. Eu gosto muito. Vai lá. E no meu aniversário do ano retrasado, fui pra capoeira, porque eu não costumava comemorar por conta disso. E a minha vida é trabalhar, casa, treinar. Trabalhar, casa, treinar. Não sou uma pessoa que você me conhece, não sou de sair, não gosto de sair, não gosto de beber. Sou um cara caseiro, literalmente. Meus amigos mais próximos sabem disso, Jana sabe disso. E eles, não, a gente tem que comemorar seu aniversário. E o Frank, te amo, mano. Mestre Cobrinha, te amo também.
E ele, não, a gente tem que comemorar seu aniversário, a gente tem que comemorar. Eu falei assim, não, mano, não vou comemorar não. Ele, vamos beber? Eu falei, não bebo, velho, eu não quero comemorar aniversário nenhum, só quero ir pra minha casa. E ele já sabendo, né, que todos os meus amigos próximos já sabem dessa história. Ele, não, vamos tomar um suco. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi pro bar do Rogério, que é do lado também. Inclusive, se vocês puderem, vai lá no Chopeiro Raiz. Sensacional, é incrível. Tem uma chuleta, não sei o nome do petisco, mas que negócio sensacional. Eu comi, que eu falei assim, mas eu não como isso aqui. Pescoço? Sai fora, malandro. Eu não gosto de coisa estranha. Aí a gente foi pro bar lá e tal. E aí veio um suco. Aí o Rogério, ô Mar, eu sei que você não bebe. Eles me chamam de Caissara, né? Que meu apelido na capoeira é Caissara. Ele falou, Caissara, toma isso daqui. Eu falei assim, não, mano, não vou beber não gosto de beber não. Ele, não, toma, é só um shot, mano. Só sei que eu saí de lá torto. Eu saí de lá muito torto, de verdade. Fazia anos que eu não bebia. Anos. Eu acho que eu parei de beber com 22 anos. Eu tinha 31, né? Tava fazendo 31 anos nesse dia. E aí comecei a beber, eu e o Frank bebendo, e o Rogério bebendo, e o Sem Medo, o Sabe Tudo. A gente pegou amizade ali, porque eu não gostava dele. E a gente tava lá no centro de treinamento, a gente tava lá no CT, e aí ele chegou todo enxeridão, porque ele veio me dar uma bronca no tatame. Aí eu olhei pra ele, olhei pro Frank e falei, Frank, eu vou pegar esse mano aí na porrada, velho. E foi assim que a gente começou a amizade, tá ligado? Aí cheguei lá e falei assim, caramba, mano, nem gostar de você eu gostava agora. E ele virou meu irmão, mano, virou irmãozão assim da capoeira. Ele, Frank, a galera toda ali do CT, amo todos eles. Roberta, beijo Roberta, que é a mulher do nosso mestre. Inclusive ontem foi aniversário de 10 anos do mestre, antes Legal. De ontem, tava trabalhando, não pude ir, desculpa mestre, o senhor sabe, te mandei vídeo, tava trabalhando de verdade. E aí foi dentro dessa brincadeira, aonde que eu não comemorava meu aniversário, que a gente começou a brincar, começou a se divertir, e eles começaram a falar, e eu chorei demais lá. Não tem isso de o homem não chora, mentira. Inclusive tem uma música que fala, o homem chora, e o homem chora, implora seu último perdão. Adoro também essa música, gosto muito de rap. E a gente conversando, e eles, você tem que superar isso e tal. A partir daquele dia mudou. Então olha quantos anos eu demorei. E mesmo sabendo que eu podia passar pelo luto, poderia estar fazendo ali o tratamento com a terapia de alta performance, mas eu não queria me desvincular do sentimento. E eu acho isso, e eu inclusive eu falo sobre isso. Muitas das pessoas, elas não se desvinculam daquele sentimento porque elas não querem se desvincular daquilo. Então elas querem ficar remoendo a perda, elas querem ficar remoendo a frustração, elas querem ficar remoendo aquele sentimento que não é bom. Por isso que muitas pessoas demoram para sair de uma depressão, por exemplo. Então se você está vivenciando algo, uma perca, um trauma, uma perda, porque perca e perda são coisas diferentes, então deixa sair, deixa passar. Você já vivenciou o seu luto, esse luto ele não faz mais parte da sua vida, ele não pode fazer mais parte das suas emoções. E eu falo com experiência, eu falo com voz de fala, porque eu vivi isso de 2016 até 2 anos atrás. E isso só me fez mal. Então até quando você vai deixar de comemorar algo que é importante para você? Porque o dia do seu aniversário é um dia de vida. É um dia que você precisa comemorar a prosperidade da vida. Sim, é um novo ciclo, exatamente, é um novo ciclo. E ciclos vão vir. E quantos ciclos você acha que você tem pela frente? Hoje a gente pisca, a gente não está mais aqui. Verdade. Então vivencie os seus momentos, deixe com que os traumas, você vivencie o choro, vivencie a perca, vivencie a perda, vivencie o luto, mas deixe com que eles vão embora, para você conseguir permanecer na sua vida e conseguir alcançar novos objetivos. Depois que eu consegui me desvincular desse trauma, minha vida ela só andou. Legal. Porque eu passei a comemorar mais, passei a comemorar coisas mais simples e não querer buscar coisas que estavam além do que eu poderia alcançar, porque a minha filha não poderia alcançar. Sim. Então eu só queria buscar coisas extravagantes e nunca dava certo. Quando eu me desvinculei do trauma e eu entendi que ali se encerrou, eu comecei a buscar coisas pequenas, propósitos menores. O meu propósito ele é enorme. O meu propósito de vida, para mim, ele é enorme. Mas a gente tem que ir galgando passo a passo. Sim. E a partir daí você se desenvolver. Caramba. Eu acho muito nobre essa parte de falar desse assunto com tanta leveza, apesar de ser uma coisa muito pesada.
né? A questão do luto, porque eu passo por um luto ainda, né? Com a perda do meu pai, enfim. Já contei pra você sobre isso. Então, é realmente uma coisa que a gente acaba realmente se prendendo. Mulheres solteiras no meu Brasil, Tinder. Marcelo tá aí, Marcelo não quer casar, quer ter filho. Tinder não, pelo amor de Deus. Qual foi que você viu com o Tinder? Nada, não. Eu sei que vocês se conheceram no Tinder. Nossa, nada a ver, hein? E tudo mais. O que é bom é o app do Facebook. O app, tu tá lá? A gente tá em alguns aí, né? Bota a gente tem que se desenvolver. Participei do Vai Dar Namoro com a Patrícia Bravanel no programa do Silvio Santos. Não rolou nada, pô. Não deu um beijinho lá, nada. Eu dei um beijinho. Beijinho? Dei um beijinho. Agora eu quero saber dessa fofoca. Qual? Eu tenho que saber dessa... Fiquei sabendo de uma página de fofoca. Da Patrícia Bravanel? Não sei se é verdade ou não. Tu foi pra um reality show? Por que todo mundo tá me perguntando isso? Porque eu vi na página de fofoca, vi lá, fulano de tal. Aí eu fiquei caçando o nome, eu falei, essa pessoa que eu conheço, vou entrevistar, vou perguntar. Reality? Tô sabendo que você vai participar de um reality aí, que você participou, é verdade? É mentira? Não sei, é segredo. A minha vida é um... Nossa, tu me conta Tesouro. o nome de Jesus, porque eu sou fofoqueira. Tu é fofoqueira? Pra caralho, eu tô aqui me coçando pra saber. Não, eu quero, eu me inscrevi em alguns realities aí, inclusive Fazenda, se você quiser me chamar, tô aqui, de férias com esse, de férias com esse tem coisa. Nossa, iria fácil. Mas tem muita briga. Mas não tem problema não, eu sou terapeuta. eu vou fazer todo mundo se reconciliar lá, de férias com ex, me chame. Eu levo a minha casamento às cegas, eu ia fácil, eu quero casar. Tu ia mesmo? Eu ia fácil. Quero casar com alguém às cegas, porque vendo não deu certo. Vai que às cegas dá certo. Tô esperando o convite. Meu Deus do céu. Como empreendedor, qual foi teu maior erro? Tipo assim, hoje eu não cometo mais. Meu maior erro? Achar que eu sabia tudo e não sabia nada. Qual foi o seu maior acerto? A vida em cena. Eu acho maravilhoso, eu morro de rir. Meu maior acerto foi a vida em cena. Por que foi a vida em cena? Porque eu aprendi a galgar passo a passo. Eu aprendi a me desafiar, aprendi a estudar mais, a ter mais garra. E se não fosse, talvez, o meu colega a me desafiar, talvez eu não teria seguido. Mesmo eu querendo, no fundo do meu coração, eu sempre quis. Quando aquela ideia brotou, aquela chaminha, sabe? Que fala, pô, acho que isso dá certo. Talvez se ele não tivesse falado que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, talvez eu teria parado ali. Então eu aprendi que a gente não tem que ficar no suporte do outro. Eu não tenho que esperar uma motivação de alguém, tanto negativa, que foi essa, né? Não, você não vai conseguir. Quanto positiva, não vai que você vai conseguir. Por quê? A motivação é algo que ela vem e passa. Pode ver, você vê um vídeo motivacional na segunda-feira de manhã ou no domingo à noite, você acorda às 6 horas da manhã, vai pra academia um dia, 2 dias, no terceiro dia você já esqueceu a academia. Por quê? Porque a motivação ela é passageira. O que faz com que a gente permaneça motivados? Porque você ser motivado 100% é ruim. Você ser motivado 15% também é. Eu preciso ser motivado 50%. Porque ninguém está motivado todos os dias 100%. Se eu me mantenho motivado 50% todos os meus dias, eu vou conseguir alcançar o que eu quero. Por quê? Porque eu vou lembrar do meu propósito. Eu falei tudo isso justamente para falar do propósito. Porque o que faz você se motivar é o seu propósito. Eu quero chegar aonde? Para eu chegar aonde eu preciso fazer o quê? Todos os dias. Entende? Então eu não posso me vincular a um vídeo, eu não posso me vincular à palavra da Jana. Ela fala, Marcelo, bora, você vai conseguir. Com todo respeito. Se ela falar isso pra mim, legal, mas foda-se. Se ela falar que eu não vou conseguir, legal, mas foda-se. Eu não posso fazer com que a crítica ou o elogio dela construa o que eu quero pro meu propósito. Porque se eu for me apegar ao elogio dela, eu vou me apegar à crítica. E normalmente a crítica ela é muito mais forte do que o elogio. Quando a crítica é destrutiva. Então, se eu me apego, se eu sou aquela pessoa que eu ouço aqui, ó. Nossa, Marcelo, você é bom, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E eu tampo esse ouvido aqui e ela permanece na minha cabeça. Pode ter certeza que quando ela me falar coisas negativas, vai vir e vai permanecer aqui também. Então, a crítica construtiva, ela entra e ela sai por aqui. O elogio, ela entra e sai por aqui. A crítica negativa entra e também sai por aqui. Aí você aprende a filtrar. Lembra aqui, ó,
da nossa térmica, ela não tem 2 filtros? Sim. Um deles vai permanecer ali, que vai segurar as coisas boas, que é a erva, para você conseguir tomar o seu chá, se você está com uma dor de barriga, se você quer emagrecer e está tomando um chá de hibisco para dar o poder, para você conseguir realmente exercer do chá, consumir o chá com uma melhor consistência, e aí sim você ir no banheiro, para você conseguir se desvincular da sua gordura, urinar mais. Então você tem que ter os 2 filtros. Um filtro onde eu deixo passar tudo e não vou me apegar a nem a crítica construtiva e nem a crítica negativa, só que eu preciso ter um filtro onde que a crítica negativa e a crítica positiva eu passe por um filtro dentro da minha cabeça e vejo o que eu vou utilizar e o que eu não vou. Você acha que a sociedade está, por causa das redes sociais, está um pouco doente sobre essa questão da Muito crítica? doente, muito. Hoje não pode criticar nada. Você não consegue ter um diálogo com ninguém. Tu consegue conversar com alguém 100% do jeito que você é? Eu não consigo. Porque se eu começar a falar, eu falo. Eu escuto tudo que tu tem pra falar. Mas tu tem a capacidade emocional de se controlar e me ouvir? Porque do mesmo jeito que vem pedrada daí, vem pedrada daqui. Então a gente tem que ter esse entendimento. O controle emocional das pessoas tá zero. Está zero. Se eu falo que eu gosto de garrafa e você fala que gosta de copo, se você não concorda comigo, você vai querer tacar o copo na minha cara e fazer com que eu acredite que o copo é melhor do que a minha garrafa. Inclusive você, Cristal, patrocina a gente aqui, ó. Porque, ó, essa garrafa já acabou e não veio mais nenhuma aguinha pra mim. Tô até com a boca seca. Desculpa pra isso. Fini. Fini, olha. A minhoquinha aqui, ó. Nem vou contar, gente. O que é isso, Kanka? Nada, você não vai saber, não. É segredo. Que merda, gente. Eu acho que Leonardo? Eu acho que... O Leonardo que deu essa Fini pra gente? O dono da Fini é o Leonardo? Leonardo da Fini. Ô, Leonardo, as suas minhoquinhas é uma delícia, hein? Você tem a minhoca boa, hein, pai? Você tem a minhoca boa, açucarada. Tá com plateia. Nem tem gosto de abacaxi, segundo as pessoas falam, né? Eu não sei, eu amo eu amo. Leonardo, estamos aqui, gosto muito. Só manda, só pode mandar. Um monte de criança lá em casa gosta de doce também, então só não é por nada não, viu, Leonardo, mas... Eu adoro a rosa. Hã? A rosa, muito boa. A rosa, Leonardo. O doce que eu mais gosto, um dos doces que eu mais gosto, não é puxando saco não. Eu adoro. São esses aqui. Eu também sou apaixonada. Nossa. Aqui, eu tava cheia. Eu comecei, tô comendo sozinho isso aqui. Uma delícia. Adoro isso aqui. O Sidney que gosta de ficar com a minhoca na boca, né, Sidney? Gosta de sentir o azedinho. Ai, pai, para. É o Gebão. A gente fez filho recente. Para com isso. Aí. A gente falou sobre a questão do empreendimento, a gente falou de você como pessoa. Qual é a soma de responsabilidade que você sente de ter que levar alegria para as pessoas em momentos tão especiais, talvez em dias que você não esteja tão alegre assim? Tão bem assim, pra estar dando essa alegria, no caso. Não entendi. Porra, burra é foda, mano. Pera aí. É que ela tá comendo Pega a minhoca, ela não tira a minhoca da boca. Gosto. E aí eu não tô entendendo o que ela tá querendo dizer. Tanto que eu tive 4 filhos. Então não tava na boca, não. É que na hora do outro lugar. Então não tava na boca, não, hein? Na hora, gente. Sabe aquela frase? Tive filho sem querer. Ninguém teve filho sem querer. Eu sentei sem querer. Nossa, viu o negócio ali? Opa, engravidei. Ninguém vai. É igual a roleta. Ninguém vai. Marcelo. Eu não vou nem falar porque já me gerou um... Olha o processo vindo. Vamos pra um momento sério. Tá, vai. Sério, porra. Aqui no meu pod eu posso xingar. No pod dos outros eu não xingo. Ai, vai, Não diga. tem mais podcast que eu tô adorando ir. Por exemplo, tem dias que você não tá bem. Você, Marcelo, como pessoa, você não tá legal, você não tá feliz, você não tá alegre. Mas você tem a responsabilidade de estar num evento e levar alegria pra aquela pessoa naquele momento. Marcar a vida da pessoa como vocês fazem. Como que você lida com esse aspecto? Tipo assim, cara, eu não tô bem hoje, mas... Pô, tem a festa de uma pessoa, tem que levar alegria. Como que você lida com essa responsabilidade de levar alegria pra pessoa, mesmo você não estando bem? É o profissionalismo, né? Independente do que você tá passando, você não pode transparecer para as outras pessoas. Ali é o sonho dela, não é o meu. O meu sonho é a minha empresa. Se eu estou bem, se eu não estou, eu tenho que estar ali para concretizar o sonho daquela pessoa que está me contratando. Então, nós precisamos ser profissionais. Já fui com febre,
tinha acabado de terminar um relacionamento. Um dia antes terminei o relacionamento. No dia seguinte eu tinha festa. Caramba. E estava lá rindo, brincando. Não que eu estava mal porque eu terminei, que a gente terminou. Muito pelo contrário, foi um relacionamento que eu fiquei até feliz quando a gente terminou. Mas, enfim, querendo ou não, apesar do relacionamento, a gente tem uma estrutura por trás. Sim. Que são os vínculos, né? De tudo que você estava construindo e querendo permanecer nessa construção. Sim. Aí você tem o baque do que aconteceu e tudo mais, e você não pode deixar fazer com que aquilo se abale. Desculpa. Eu acho que tudo é experiência. Tudo é experiência. A experiência faz com que você fique maduro perante as situações. Quem passa por uma traição. A traição você passa uma vez, a primeira vez você sofre. Você entra em outro relacionamento. Quando você passa por mais uma traição, você já sentiu aquilo. Então a dor ela é mais tranquila. Óbvio que fica aquilo, poxa, eu fiz de tudo, por que não deu certo? Mas aí você tem que parar e se perguntar o contrário. Não deu certo? Por que Deus? Não é porque para você. Por que não deu certo e você ficar se questionando? Não, Deus, não deu certo porque você tem alguma coisa para minha vida. Você tem algo melhor para minha vida. Sempre coloque Jesus em primeiro lugar. E quando você começa a se conectar com a sua espiritualidade, você começa a se conectar com você, você entende que a traição, ela foi algo que tinha que acontecer. Porque o seu destino não estava junto com aquela pessoa. Não era para eu permanecer ali. Óbvio que tem relações que a pessoa acaba se desvinculando, outras a pessoa perdoa e perdura e fica juntos e a pessoa melhora, a pessoa não faz mais e tudo mais. Mas, conforme você vai passando por situações, você vai criando uma casca. Sim. Então você acaba não sofrendo igual você sofreu a primeira vez. Eu falo, eu não traí nenhuma das minhas... A única relação que eu traí foi a Letícia. Eu era muito jovem. Inclusive eu falo que seria a mulher da minha vida, para a minha vida, porque tem a mulher da nossa vida e a mulher para a nossa vida. Eu nunca mais tive contato com ela. Eu tinha 15 anos, se eu não me engano. E inclusive, Letícia, se você estiver ouvindo, você sabe quem é você, né? Solteira. Se estiver solteira já sabe, né? Mas brincadeiras à parte, eu estava no ensino médio e a Letícia, eu amava ela. Eu acho que eu ainda amo, hein, Letícia? Porque o amor, ele fica... eu acho que é que a gente ama diversas pessoas, né? Diversas pessoas passam nas nossas vidas e o amor, ele é consequência do vínculo que você está criando, né? Eu não acredito muito no amor da Disney, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acredito que o amor é uma escolha e você escolhe amar aquela pessoa ou não. Eu escolho amar a Jana. Apesar de eu conhecer ela há pouco tempo, eu te amo. Eu escolhi amar você. Não é porque eu te conheço há 1 mês, 2 meses ou 20 anos. Tem pessoas que eu conheço há 20 anos e eu não tenho nenhum tipo de vínculo emocional com essa pessoa. Então eu escolho amar o Sidney, eu escolho amar o Gebão, menos a jeba dele, mas eu escolho amá-lo, tá? Então o amor, ele é uma escolha. E quando a gente entende isso, tudo fica muito mais fácil. Então eu tinha escolhido, apesar de ser criança, de ser adolescente, isso na minha cabeça sempre foi muito intrínseco, de você escolher amar, porque o meu avô e minha avó sempre falou muito sobre isso. Então eu escolhi amar a Letícia. E criança, adolescente, você tá ali, um monte de menininho em cima e blá blá blá, e acabei ficando com a Flávia. Porra, Flávia. Então, foi cuzão, e olha Flávia. só, não foi ela, eu fui cuzão, Ela porque também, você tava namorando. a responsabilidade era minha. E esse é o problema das pessoas também, de jogar a responsabilidade pro outro. A pessoa que a outra pessoa fica, não, a responsabilidade é sua, a responsabilidade foi minha. Eu traí porque eu quis trair. A Flávia não tem culpa de nada, e ela estava ali e eu fiquei com ela porque eu quis. Então a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. Então fiquei com ela atrás da escola. Atrás da escola, olha, tipo, como foi a imaturidade de você ver ali e falar, puta, mano, o que eu fiz? Só que você não entender, só vou dar um beijo. Chegou no outro dia, a gente ficou de boa, eu e a Letícia, e ela virou pra mim e falou assim, Má, eu quero conversar com você. Aí, né, já sabia o que era, Fez né? merda, hein, gente? Não, já sabia, tava na porta da escola, todo mundo viu. E ela chegou em mim e falou assim, Má, você me traiu? E uma coisa que eu sempre aprendi, até os meus 12 anos eu era mentiroso.
Muito mentiroso. Nossa, eu inventava cada história. Sério, teve uma vez que eu falei assim pro meu irmão, pra eu não apanhar da minha mãe, pra não ficar de castigo. Falei, mãe, meu pai veio aqui na porta de casa, falou que ia me roubar da senhora. É mó mentira, mano. Nunca tinha visto meu pai, velho. Aí, e eu chorava, aí o Henrique olhava pra mim, tipo, mano, você tá mentindo. Porque meu irmão sabe tudo, velho. Só de olhar ele já sabe. Aí ele olhava pra mim, queria ir, ele ria, e eu querendo rir, e chorava. Aí eu colocava a cara aqui assim. Eu falava, mãe, o meu pai veio aqui de carro, com o carro tal, que era o carro que ela tinha falado, falou que ia me sequestrar da senhora e que não sei o que lá. E o Henrique querendo rir, eu querendo rir, falei, mano, não vou rir não. Então era muito mentiroso. Até que aconteceu uma situação que aí eu parei de mentir total, que meu avô me deu mais uma lição, enfim. E a partir daí eu sempre falei a verdade em tudo. Marcelo, você fez isso? Fiz. Independente se vai te magoar, se não vai te magoar, se você vai ficar triste comigo ou não. Pra mim não tenho muito disso não. E aí ela virou pra mim e falou, você me traiu? Eu falei, te traí. Ela, então a partir de hoje a gente não tem mais nada. Adolescente, olha a cabeça dela. Sim. 14 anos, eu amava a mãe dela gostava muito de mim. E aí foi o momento que eu falei, puta, acho que eu perdi uma das pessoas que ficaria comigo a vida toda. Caramba. E foi literal. A partir daí eu nunca mais traí ninguém. Legal. Ninguém. Amizade, pessoas, ninguém. Então, foi uma lição que eu aprendi, né? Então a gente tem que passar por experiências pra gente ter um entendimento do que é bom e do que é ruim. Sim. Eu não tenho... Se aconteceu de eu fazer, a culpa é do outro. Se ela fez, a culpa é minha. Entende? Sim. A gente conversou uma vez até com a Cris aqui, Cris Pisa. Beijo, lindona. Beijo, Cris. Sobre a questão da traição, né? Porque a gente teve uma convidada que, infelizmente, o companheiro dela tava no reality show e traiu ela. E ela pegou o cara num motel depois. Enfim, eles estavam pra noivar. Tormento. E muitas das vezes na traição, hoje em dia, a gente se culpa muito, né? Ai, por que a pessoa me traiu? Será que eu tô gorda? Será que não sei o quê? Porque eu já fui traída no relacionamento também. E eu me culpava. Não, ele me traiu porque eu tô gorda. Ou porque eu tô não sei o quê, ou porque eu tô não sei o que lá. Depois eu botei na minha cabeça que assim... Por isso que eu falei que essa aqui é a outra mina, fui meio cuzona. Porque, pra mim, traição, antigamente eu achava que tinha desculpa. Tipo, não, tudo bem, perdão. E pra mim, traição é uma escolha. Escolha não tem desculpa. Não, mas tudo é uma escolha. O amor é uma escolha. A traição é uma escolha. No sentido de traição, assim, eu acho que é uma escolha. Você escolheu trair, você escolheu. Então, se você escolheu uma escolha sua, não tem que pedir desculpa. Eu não vou te desculpar nem te dar perdão sobre isso. E a questão, assim, porque muitas vezes, hoje em dia, rede social principalmente, você vê lá a foto do casal, né? Aí vem a amiguinha, vem aqui no coleguinha que é casado. Sendo que ela sabe que você é casado, sabe que você está com alguém. Então, assim, eu acho que, de repente, a pessoa não saber que você é casado ou não, aí tira um pouco a culpa sobre a outra pessoa. Mas eu acho que acaba sendo culpa das duas pessoas que se envolvem para aquilo, sabendo que a pessoa é casada. Porque assim, eu tenho essa opinião sobre esse assunto. Então, não traiam, gente. Se amem, se respeitem. É bonitinho, casar é legal. Casei um monte de vezes. Eu casei também, eu me juntei 3 vezes. Eu também. 4 vezes. Nossa, também. foi a Priscila, foi a Dani, a Jaque e a Edmara. Tu casou bem também. Eu adoro casar. Eu gosto. Casar é maneiro, né? É tão bom. As pessoas falam que a vida de solteiro é boa, que é melhor do que a de casado. Mentira. Mas é gostoso. Quem fala isso é porque tem um trauma ou não teve um relacionamento bom. Eu quero matar a pessoa. Entendam, pessoal. Todo relacionamento, amizade, casamento, pai, mãe, irmão, vai ter briga. Vai ter dias que você não vai querer olhar na cara um do outro. Mas o que faz a diferença? Eu aprendi isso já com uns 24, 25 anos. Então demorei pra aprender. Que independente da briga que você tiver com a pessoa que você ama, peça desculpa à noite. Independente se tá certo ou se tá errado. Independente. Aí, Sidney. Só pra lembrar só. Quer a minhoquinha? Pra lembrar só. Pra minhoca ser comida mais tarde, pedir desculpa. Olha, acho que vai rolar a festa hoje, hein? Ai! Vai, sei. Aqui, você vai colocar a minhoca na boca do Sidney? É contrário. E aí, Sidney? Lá ele, hein? Lá ele 1000 vezes. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre a questão... Até pro nosso tempo. Está finalizando. Mas já? Infelizmente. Tá vendo? Caramba. Você falou comigo no telefone
Ai, que eu não sei o que. Eu vou falar? Não pode. Eu vou falar não assim. Pode, não pode. Gente, é o seguinte, ela falou aí num podcast, falou assim, ela falou assim, ai, mas que quando o participante que tá aqui comigo, o convidado, ele é ruim, eu só faço 40 minutos. Mentira, mas não fiz. Aí eu fui ruim pra caralho, ela fez 1,5. Então tá bom. É brincadeira, gente, tô enchendo o saco, é só pra dar corte. Sabe que meus convidados são legais? Tem uns pau no cu, mas o restante é legal. Teve uns pau no cu, sempre tem, né? Chato, igual você fica me cortando. Porra, cortando meus cortes. O corte é pra quê? Pra mim, pra me enganar. Corte rápido, Tramontina. Bravo. Tramontina, patrocinar nós também. João da Polishop também, estamos aceitando um patrocínio. João Apolinário. A nós. Cris também, Cris, você é incrível, você é uma professora. Queria que você falasse se você empreendeu. Cris do Shark Tank. Nossa, ela é... Eu conheço a maluca. Ela é sensacional. É maravilhosa, aprendi muito com ela. Adoro, eu acompanho ela diariamente, aprendo muito com você, viu? Eu fiz uma palestra que eu apresentei ela. Sério? Uhum. Olha. Ela é muito linda, maravilhosa. Chupa a sociedade. Fala o que você quer. Gente, caralho, sou... É nada, você acha que é... Burra. Olha quem que ela trouxe. Você acha que ela é inteligente? Tu trouxe a mim, tá de brincadeira. Ah, entendi. Pimenta. Sabe patati patatá? Você acredita que eu ia fazer o patati patatá? Sério? Eu tinha acho que de 18 para 19 anos. Me chamaram pro teste, falaram, Marcelo, quero que você venha, porque você é o jeito que a gente gosta, tal, que não sei o quê. Desisti, não fui. Desacreditou. Era pra eu estar rico hoje. Não, mas... Tá vendo? A minha vida inteira era ser palhaço. Aí, ó. Eu fui pro lugar certo, só demorei. Mas em compensação... Achei que ia ser jogador de futebol. Mentira, também? Oxi. Joguei com o Romarinho, joguei com o Neymar, em Santos, na quadra, no Sesc. Pô, tô falando sério. Jogava bem, era volante. O pai desenrolava nas ideias, viu? Ô, malandro. Aí larguei pela capoeira, meu avô ficou puto. E até eu, se eu fosse sua mãe. Aí rompi todos os ligamentos do joelho. E hoje nem capoeira eu tô fazendo direito. Oh, meu Deus, nem rico eu fiquei. Jesus. Você empreendeu, passou tudo que você passou, luta na sua vida pessoal, um monte de coisa, e você montou o seu curso. Queria que você falasse rapidinho sobre o seu curso pra gente poder encerrar, que nós está acabando. Então fala pra gente sobre o seu curso. O meu curso, inclusive vou lançar ele agora, daqui 2 semanas, é o Viver de Eventos. Nesse curso você vai aprender do zero a estruturar a sua empresa e não se preocupa que você não precisa ter CNPJ para isso. Lá eu te ensino a desenvolver os seus personagens vivos, a buscar clientes, a montar perfil no YouTube, montar perfil no Instagram, Facebook, para você se desenvolver como um profissional na área. Marcelo, mas eu não tenho como divulgar essa empresa que eu vou aprender a montar com você. Eu vou disponibilizar dos meus vídeos, das minhas publicações para você buscar os seus primeiros clientes. Então você vai sair de lá um profissional com excelência, já com as suas vendinhas, já com os seus próprios clientes para você se desenvolver nesse mercado, tá? E você que quer fazer parte da mentoria Viver de Eventos, pode me chamar também lá no Instagram, pode me chamar no WhatsApp. Eu acho que a Jana vai deixar aqui na descrição. Me chama. A mentoria é para você que já vive de eventos, já tem uma noção de eventos e você quer melhorar isso ainda mais com estratégias de marketing digital, com estratégias direcionadas de gestão de tráfego, enfim. Se você quer saber mais, entra no meu perfil, vai lá em resultados que você vai ver quanto eu faço por dia, tá bom? Arrasou, muito bom. Lembrando que é o seguinte, tá? Pessoas que vêm aqui são pessoas realmente verdadeiras, que falam, que vivenciam e contam pra gente que passam na pele. Então, muito cuidado com essa galera que está vendendo curso aí na internet. Faça 7, não sei o que, em 6 dias. É mentira. Não, gente, só pra vocês terem uma noção. É verdade o que você tá falando, porque eu vi. Né? Você me mostrou realmente, tipo, Jana, aqui. E é de fato. Então, por isso que eu te trouxe aqui. Lógico que quero conhecer esse seu lado de humor, que eu acho maravilhoso, mas também o lado de empreendedor. Porque na internet, hoje em dia, as pessoas vendem qualquer coisa. Aí acha que a pessoa pega um pouco do dinheiro, igual os joguinhos, né? Pega um pouco do joguinho, do dinheirinho, coloca lá e perde. Acreditando numa coisa, né? Você trabalhar com eventos, tem aqui o Sidney, que já tá nessa área há anos, ele fatura ali 300, 400 mil reais por mês. Ele, ali é bruto, é brabo. Poxa, precisa de gasolina. Mas a realidade é, você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar 100 mil reais em um mês? Não, iniciando você não vai ganhar. Eu fiz meus primeiros 100 mil reais em 7 meses, que não é ruim. É um puta de um resultado, trabalhando com pouco investimento. Dá pra dar close no celular?
Não? O zoom não. Dá? Ó, pra vocês terem uma noção de investimento, é só uma noção, tá? Ó, essa daqui é o meu gerenciador de anúncios, tá? Deixa eu aumentar lá a tela aqui. Ó, não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Baixa aqui. Aqui, ó, põe lá o gerenciador de anúncios. Mostra o investido. Aonde essa porra de investido? Em cima, R$6.000, 6.500. Aqui? 6.570. Isso, agora desce tudo, olha lá embaixo, ó, 1.060 conversas. Ai, gente, não sei ver. Ó, pra vocês terem uma noção, eu vou deixar um print lá. Então, ó, só pra vocês terem uma base, com R$6.500, eu estou contabilizando hoje, ainda nem contabilizei o valor que eu recebi nesses últimos 2 meses, tá? Então, 7 meses de empresas, com R$5.200, eu fiz R$100.000. Então, é possível você fazer também, só que você precisa trabalhar, você precisa se dedicar. Não dinheiro fácil que você vai ficar vendendo curso. Eu não ensino a vender curso, eu ensino você a ter uma profissão, que é viver de eventos. É isso aí. Então, recadinhos dados. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Como eu sabia que ia ser uma coisa de humor, falar sério, falar triste, eu sabia que ia ser esse misto de ódio na pele. Obrigada por sua presença, obrigada por você ter vindo. Eu quero agradecer, eu já agradeci em outros podcasts que eu já fui sobre você ter entrado na minha vida de uma forma de abrir caminhos, de conversas, de conselhos. Eu acho que você é uma pessoa muito especial. Também lhe amo. Ai, coisa fofa. Pix 13. Sabe, é interesseira. Aí, Sidney. Mas eu queria agradecer mais uma vez pelas escolhas que a gente está conseguindo construir juntos. Isso que eu acho mais importante, a gente criar conexões e pontes. Obrigado por sua presença, por você ter vindo, falar um pouco da sua história. Vai voltar mais vezes. Tenho muita fofoca pra contar. Quero saber desse babado da fofoca lá que eu fiquei sabendo. Não falamos de uma fofoca de um cara de um reality que falou mal de você, que foi lá na tua postagem falar merda, queria ter falado dele. Quem? BBB. Davi Brito! Beijo, amado. Ai, Davi Brito. Eu sei, você foi falar mal de mim lá na minha publicação, você recebeu, né? Então a gente deixa exclusivo. Você quer saber da fofoca, você vai ter que entrar na rede dele pra saber. Obrigada mais uma vez, a câmera toda sua pra dar o seu recado. É isso, quero agradecer a todos vocês, Jana, obrigado pela receptividade, pelo carinho, de verdade, por todo esse companheirismo que a gente vem tendo aí durante esses dias, esses meses, enfim, os nossos trabalhos juntos também, já fizemos alguns trabalhos juntos e foi simplesmente incrível. Sidney, muito obrigado também aí, te conhecer um pouquinho melhor hoje, foi muito bom, foi massa, a gente tem alguns pensamentos também bem parecidos, vou passar a conversar mais com você, porque eu quero pegar essa experiência que você tem também, porque ele é brabo. A gente montou uma empresa, se chama Job na Cena. Então quer dizer que você tá fazendo job por aí. Tá ganhando dinheiro com o job. Jebão, obrigado também pela recepção, tá bom? Só não quero ver a sua jeba. E outra coisa, pessoal, tenham sempre Jesus na sua vida. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus que fez com que os meus caminhos fossem trilhados da melhor maneira possível, Ele que me livrou de diversas coisas, que se não fosse Ele, mesmo eu negando Ele, porque eu neguei Jesus, e quando eu voltei para Jesus, Ele voltou, ele permitiu com que eu voltasse de braços abertos e me acolheu como Ele sempre fez. Então, foque na sua espiritualidade, foque na sua vida, esqueça a bebida, esqueça drogas, enfim, foca no seu crescimento pessoal, espiritual e emocional. Foque em construir a sua família, independente da família que você queira construir. Tá bom? É isso e me segue lá, Marcelo Souzano. É isso, galerinha. Então, obrigada a você que ficou com a gente até agora. Segue lá, vai lá nas nossas redes sociais, se inscreve em todos os nossos canais, isso pra gente é muito importante. Compartilha com seu amiguinho, tá a fim de fazer corte? Faça corte, marca a gente, isso pra gente é bem bacana também. Lembrando que no TikTok a gente acabou de viralizar, então segue a gente lá também, que tá bem bacana, tem muita coisa pra vocês. Quero agradecer também, sabe quem? Ao Richelli, porque hoje eu fui lá na Record, a gente conseguiu gravar lá o programa do Acerte Caia. Foi muito bacana, Richelli. A gente tá aqui, querida, pra outras coisas que me chamar também. A gente tá topando tudo. A gente tá topando até reality. Fica a dica aí, entendeu? Richelli. Então, muito obrigada, gente. Mais um episódio. Obrigada mais uma vez. E tamo junto!